Tem gente que acredita que a pobreza está no bolso, mas o homem que está aqui comigo hoje garante que ela mora aqui, ó, na mente. Ele saiu de Bangu, enfrentou a desigualdade, superou o preconceito e se tornou CEO de um grupo de empresas no Brasil e também nos Estados Unidos. O cara é advogado e fala de fé também. Dinheiro, propósito, sem medo da polêmica. E acredite, e acredita, claro, que a fé não substitui planilha. Fica ligado aí, porque o podcast de hoje está poderoso. Podcast número 13. E hoje, no podcast do Marcos Patti, você vai conhecer a mente por trás da frase emblemática que vem mexendo com o mundo empresarial e também cristão. Prosperar não é pecado. Pecado é viver aquém do propósito que Deus te deu, meu amigo. É forte demais, Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo, parceiro, doutor Rafael Vicente. Muito barulho para o homem aqui que vai destrinchar tudo da área jurídica, da parte de fé e, claro, tem muito assunto interessante, você não pode perder. E, ó, já começa, ó, acionando o sininho das notificações, fazendo os 3 6, curta, comente e compartilhe e verifique se você é inscrito aqui no canal do Vencedor para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Doutor, vamos direto ao assunto? Vamos, dá para conciliar fé e sucesso financeiro sem cair na vaidade ou no evangelho distorcido da prosperidade, doutor? Marco, primeiramente queria te agradecer o convite, é uma honra estar aqui Obrigado. conversando, batendo esse papo. Pra gente que tá aí nessa caminhada empresarial, nessa caminhada de fé também, é importante a gente estar trazendo esses assuntos aqui, então obrigado pelo convite. Eu que agradeço ao senhor por ter aceitado. E a gente já começa falando sobre um assunto bem bacana e é um assunto bem distorcido. A igreja, ela por muitos anos, ela crucificou talvez as pessoas que tenham recurso, tenham dinheiro, e ela, com o jargão que é mais fácil, né? O camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Então isso foi um mito por muitos anos e a gente passou por esse período tendo que aprender ou utilizar, na verdade, quem tinha o dinheiro para algarear recursos, né? Ou dizer que a vida que ele levava não dava acesso ele ao céu, porque vivia uma vida de luxo, tinha uma vida diferente. E hoje a gente está aqui, hoje a gente vive uma realidade onde a gente tem que entender que dinheiro é bênção de Deus para nossa vida, para a vida das pessoas. A gente pega na Bíblia grandes nomes, personalidades bíblicas lidaram muito bem com o plano financeiro. E é isso. Então, eu entendo que dinheiro é uma bênção para mim, para a vida das pessoas. E é isso que a gente vem carregando, é isso que a gente vem mudando. E muitas das vezes a escassez ela tá na nossa mente. E a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Acho Com que certeza. dá pra gente poder falar um pouco mais sobre isso, né? E o primeiro bloco, doutor, fala sobre isso: fé, mente e dinheiro, né? E eu quero fazer uma segunda pergunta, já aqui ainda na nossa introdução. Você já disse, doutor, que a pobreza não está no bolso, ela está na forma de pensar. Mas muitos diriam que a falta de oportunidade é o verdadeiro vilão. E a pergunta é: como mudar a mentalidade num país que parece empurrar as pessoas para a escassez? A gente começa a educação nas escolas, né? Hoje, a escola ela não ensina uma educação financeira para uma criança. Então, ela, quando ela chega na fase adulta, ela já tem essa dificuldade. E também existe a escassez até dentro de casa, com algumas coisas que as crianças escutam, até porque essa escassez ela é gerada na infância. Então a criança escuta: você tá achando que eu sou sócio da Light? Desliga essa luz. Tá achando que eu ganho dinheiro na árvore? Tá achando que o dinheiro cai do céu? Isso são frases que a gente, quando criança, escuta, a gente começa a se distanciar daquilo que é uma realidade. O dinheiro é uma realidade para mim, para você. É, é, E a gente, quando vai tornando essa fase adulta, a gente costuma a gerar um gatilho na gente, na verdade, e quando a gente vai ganhando dinheiro,
à medida que a gente ganha mais, a gente gasta mais. À medida que a gente ganha mais, a gente gasta mais para suprir essa escassez que a gente foi criando. Então, muitas das vezes, eu vi uma reportagem, né? Na verdade, até ouvi também um dizer lá do nosso amigo. Agora eu vou lembrar o nome dele. É Thiago Brunet. Uhum. Ele falando que ele quebrou quando ele voltou em 2017, ele começou a ganhar dinheiro novamente, ele só foi viver uma vida com o recurso que ele ganhava boa a partir de 2021. Ele ficou ali de 2017 que ele começou a ganhar dinheiro, ele se manteve naquele Num mesmo nível padrão, abaixo do que. naquele mesmo padrão para quê? Para conquistar uma liberdade financeira futura. E é essa a dificuldade que nós temos. Por quê? Quando a gente começa a ganhar o dinheiro, a gente sobe e começa a subir o nosso nível de vida. E isso vai atrasando a gente cada vez mais a chegar onde a gente quer. E às vezes a gente está ganhando dinheiro, por exemplo, você tem uma empresa, a empresa está bombando. Diversas empresas começaram e quebraram, a locadora, por exemplo. Foram empresas de muito sucesso e daqui a pouco, ao longo do tempo, aquele comércio acabou. Então, se você eleva o teu padrão de vida, não tenta buscar uma independência financeira quando a coisa está acontecendo, a partir de qualquer instabilidade que dá, você elevou o teu padrão de vida e o recurso que você tinha, que você ganhava, na verdade, ela acaba ficando escassa e Uhum. você passa a ter uma dificuldade. Por quê? Você não controlou quando a coisa estava acontecendo e quando qualquer momento de dificuldade você tende a ter dificuldade. Você já elevou o padrão de vida e já não tem mais os mesmos recursos. Então, essa é a virada de chave que a gente tem que ter na nossa mente. Se a gente quer ter uma independência financeira, a gente tem que, às vezes, trocar e pensar assim: "Pô, não tá na hora de eu trocar de carro, não tá na hora de eu comprar um carro melhor, não tá na hora de eu mudar a minha geografia, se eu moro nesse local aqui, meu estilo de vida", e assim você vai buscando ali uma renda passiva, algo que vai, chegar bem próximo ali o teu ao que você tem de despesa, e quanto mais você vai conquistando isso cedo, mais cedo você vai conquistando sua independência financeira. E essa mudança de chave, muitas das vezes, está na nossa mente. Isso acredita que o fato de nós termos tido nos últimos anos, nas últimas décadas, predominantemente no governo federal, partidos de esquerda, partidos socialistas e progressistas, isso também dificulta ou tem dificultado o povo brasileiro de prosperar financeiramente, doutor? É, a a política de esquerda, uma política social, ela, de fato, ela atrapalha o avanço da mentalidade das pessoas em relação à conquista dos recursos, né. Tem que tudo haver um equilíbrio. Então, se eu não digo para as pessoas que elas têm a capacidade de gerar o recurso dela e ela pode depender do Estado para poder conquistar esses recursos, eu estou criando na mente dessas pessoas uma dependência do Estado. E Exato. isso para a gente não é bom. E para as pessoas também não é, porque ela passa a viver na mente delas que elas não têm a capacidade de se sustentar. Elas não têm a capacidade de sustentar os seus filhos. E isso cria ainda mais uma situação. Por quê? Como ela cria essa dependência, ela leva essa dependência para os filhos dela também. Então o governo vai cada vez mais injetando recurso, né, nesse sentido, e as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes e menos liberta para fazer aquilo que ela tem que fazer para chegar onde ela quer. Porque às vezes a pessoa também não quer viver naquele estado, não quer viver na dependência do estado, mas eh, ela se vê numa situação cômoda e isso faz com que ela, pare de pensar que ela tem a capacidade de fazer. Então a política acredito que a política ela tem que ser uma política de equilíbrio. Existem locais que são necessários aquilo, uma intervenção do Estado naquele momento, de acordo com a geografia, de acordo com a natureza, de acordo com as pessoas ali, mas ao mesmo tempo você tem que ter um equilíbrio para que a pessoa também conquiste aquilo, que ela corra atrás daquela situação. Como você disse, né, eu vim de Bangu, era uma geografia, onde a dificuldade existia naquele Sim, local. claro. Estudei em escola pública, estudei em escola municipal, na infância, escola estadual no ensino médio, ali.
E se eu fosse ficar dependente do Estado para tudo que eu fosse executar, não, cara, chega uma hora que a mente tem, não, a gente precisa avançar, a gente tem que avançar. E se o Estado não contribuir para isso, eu digo mesmo na educação, na escola, dizer que não, é, 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 o- a situação financeira depende também de vocês também precisam disso. Aí o Estado não contribui com a mente que as pessoas têm a capacidade de evoluir. E no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sempre pregou muito na questão da prosperidade do povo brasileiro. O senhor acha que mesmo no período pandêmico, no governo de Bolsonaro, o Brasil avançou nessa área da prosperidade financeira? O povo abriu um pouco a mente em relação a finanças? Bom, acaba que as redes sociais, ela traz algumas informações que são importantes, para o dia a dia. Tem muita gente da massa, né, na verdade, que não sabia nem que era o ministro da economia do governo Lula, do governo da Dilma, não sabia se o cara era especialista, se o cara não era. Quando a rede social, quando a internet, ela começa a publicar isso, a gente já começa a se atentar. Então, o Bolsonaro, ele estrategicamente coloca um ministro especialista ao lado dele, né, e que sabe Paulo Guedes, né? fazer. Paulo Muito bom, Guedes inclusive. é fantástico, é um Fantástico, cara fantástico. fora da curva. Então, quando o Bolsonaro coloca um ministro desse jeito para gerar a política econômica, você já sinaliza para os empresários do Brasil que a intenção do governo é fazer com que haja prosperidade. Né? E você sinaliza isso para o cenário econômico, para o cenário do empreendedor, do investidor, de que a intenção é essa. Então, faz todo sentido quando apesar dos problemas da Sim, pandemia, e foram muitos, você né, vê doutor? que foi bem desafiador, fecha tudo, afeta os empresários, ter que liberar grana, recurso para que as empresas não fechem. Então, foi um desafio muito grande que o Bolsonaro, infelizmente, ele passou por esse período. Acho Uhum. que se ele tivesse mais sorte nessa questão, talvez ele conseguiria entregar um resultado talvez um pouco melhor, mas a gente vê que só com essa sinalização ele já dá uma resposta para o investidor, e nesse período ele também conseguiu fazer um bom controle das contas públicas, conseguiu mostrar um pouco das cartas para o que ele veio, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro ele deixa a desejar naquilo que ele também precisa fazer. Porque político, ele precisa ser político. E ele deixou a desejar na O política, senhor acredita né. que a inflexibilidade dele também tenha dificultado o governo e a permanência dele numa reeleição? Porque assim, ele se lançou como sendo a solução política, né. Sim, Então ele precisou, num período, para o eleitorado dele demonstrar que ele estava com o povo. Então ele não podia negociar com com o a sistema. política, com o sistema. Aham. E ele ficou engessado um período. Depois ele verificou que ele precisava fazer isso Ele para acabou poder mudando um governar. pouco ali a Então ele estratégia. mudou um pouco a rota. Então, para alguns eleitores dele, aquilo já não foi bacana. Mas se a gente que quer entender um pouco sobre política, a gente vê que aquilo é necessário para o governo andar. Então ele começou a jogar o jogo da política também, né? Mas chegou um determinado momento que ele, para os eleitores gerais, ele precisava ter uma postura diferente que ele teve. Então, eu acho que o Bolsonaro ele perdeu para ele mesmo. Ele não teve a maturidade política, né, ele quis manter o peito firme, braço firme. Apesar de ser um político antigo, né, com Não, 6 mandatos, se não me falha a memória, é isso? sim, Salvo engano. ele é muito antigo. O Bolsonaro, na verdade, ele não nasceu do jeito que ele tá. Se você pegar ele lá no início, ele não tinha uma mentalidade de direita, firme. Ele sempre foi um defensor muito da política, do exército, etc e Sim, tal, sim, sim. mas as suas votações não eram tanto assim. Mas isso não tem nada a ver, porque a gente também aprende ao longo do tempo, Mas o senhor falou um né. negócio, doutor Rafael, muito interessante, sobre o Paulo Guedes, né? Quando ele tinha todo um planejamento, e baseado em fatos, né, um cara muito estudioso, o Paulo Guedes, e o mercado é interessante, acho que o senhor também é investidor no mercado financeiro, né? O mercado ele se antevê. Com uma notícia de grande repercussão, o mercado ele se prepara, ou ele se movimenta para baixo ou para cima. A gente viu agora as falas do Lula, mexendo completamente com a Bolsa de Valores do Brasil,
com a economia nacional de uma forma absurda, né? Você deve lembrar das besteiras que o presidente Lula andou falando, sem controle ali na sua fala, o mercado reagia, mas na hora, né? E agora a gente vê o governo federal anunciando Vale Gás, anunciando talvez aí, muito provavelmente, passagem de graça em algumas cidades, algumas centenas de cidades no país. O senhor olhando para isso, o senhor que é um defensor da liberdade financeira, da educação financeira, e a gente já falou sobre os programas sociais que são importantes, isso é fato, mas dependendo da região geográfica, dependendo da pessoa, é uma ajuda inicial para o cara se levantar e depois o cara andar com as próprias pernas. Isso não vai prejudicar ainda mais o nosso povo em relação à liberdade, à construção de uma educação financeira e, posteriormente, uma liberdade financeira que pouca gente tem no Brasil? Então, para você entender, a gente estava tentando contratar uma pessoa para nos ajudar, pra nos auxiliar na nossa casa lá. E a gente se depara com pessoas que vai lá e a gente faz oferta de valores, de Para contratar salários, um funcionário. para contratar uma pessoa para trabalhar lá em casa. E aí e a gente fala assim: "Ó, vai trabalhar assim, assim, assado, carteira assinada, tudo bonitinho". A pessoa fala assim: "Mas eu não posso assinar a carteira". Como assim? Aí: "Mas por que que tu não pode?". "Não, porque eu recebo R$ 1.800 de bolsa. Oh, meu Deus. Então Isso. se eu assinar a carteira, eu perco. Então o salário que você está me ofertando é um pouco maior do que eu já recebo, então é melhor eu trabalhar informal, porque eu continuo recebendo ali e eu ainda ganho, ainda complemento com o trabalho informal que eu vou fazendo". Então a gente passou um tempo com essa dificuldade. Ou você chama eleva o valor do salário para tentar cobrir um pouco dessa Do que disparidade o que governo está acontece. oferecendo através de algum É, programa social. porque é isso. É isso que as pessoas fazem. Elas preferem estar na informalidade. Por quê? Porque elas hoje estão recebendo auxílio do governo. Mais uma vez eu repito, eu não sou contra. Eu não sou contra o auxílio. A gente precisa educar o povo que o auxílio é uma emergência, ela é algo, para que você não passe fome, para que a sua família não passe fome. Ele não pode ser um complemento de um Tanto é que salário. ele Um é auxílio emergencial, para uma emergência, né. Exatamente, é uma Bolsa Família ali, é para uma pessoa ir fazer uma cesta básica. Mas aí a pessoa que está me escutando aqui agora vai falar: "Ah, mas é fácil para você". Não, cara, eu vivi também dessa maneira, entende? Eu não estou dizendo que a minha realidade tem que ser a realidade de todo mundo, até porque biblicamente a gente Sim, vê que claro. não é assim que funciona. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade. Mas como fazer isso? Com tantos anos de um governo, né, na verdade, que traz as pessoas para esse viés. A gente vê lá na Argentina o sofrimento que está acontecendo para essa mudança, para essa mudança. Só que quando ele muda lá, automaticamente tudo que o governo subsidiava aumentou o preço. Então a dificuldade Óbvio. vai se passar Claro, claro. num primeiro momento. Mas a longo prazo, aquilo é um sinal de que o Estado tá buscando mudança. É. No caso do Milei, que ele é muito libertário, o remédio dói, né. O remédio dói, por Exatamente. isso E que o aí povo tá sentindo. tudo subiu, lá tá tudo mais caro, porque Sim. era tudo bancado pelo governo. E aí a gente precisa ter essa mente de que, pô, existe esse período, mas isso é educação. A gente vive, por exemplo, eu atendo empresas, dou consultoria, e aí eu atendo muito empresários. Então, num bate-papo com o empresário, eu tento entender qual é a mentalidade dele com o colaborador. E a gente vê, a nossa escravidão, ela terminou tem poucos anos, tem um pouco mais de 100 anos, que aboliu aqui, né. Mas a mente nossa ainda é de que eu tenho que mandar e o outro tem que obedecer. Então eu sou patrão, você é empregado, eu tenho que mandar e você tem que obedecer. Ainda tenho essa mentalidade, muito essa mentalidade ainda, disso. E qual é a mensagem que ele está passando para o colaborador? De que ele não está ali para ajudar, para auxiliar, ele não está ali para educar o colaborador, ele não está ali para pegar na mão do colaborador e andar junto. Não, ele está ali para mandar e o outro obedecer. No Estado é a mesma coisa. Se você não educar o povo que desde aquilo ali é uma emergência, um período para que ele possa se garantir, garantir o seu sustento, não morrer de fome, mas que ele precisa correr atrás de alguma coisa para que aquilo ali sirva para um outro que também está na mesma necessidade que ele, aí fica difícil. Verdade. Mas é culturalmente isso. Isso é de uma cultura.
E isso que a gente precisa mudar. Só que a cultura, ela não começa agora eu chegar aqui na rede social, falar, 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 e isso vai entrar na mente. Não, agora todo mundo vai fazer. Não, isso tem que começar desde criança. A educação tem que começar na escola. Isso tem que vir da escola. E que também não é interesse de alguns políticos que isso comece na escola. Porque lá na frente, hoje, alguns políticos já estão questionados por conta da liberdade da internet, da informação que chega. Sim. Agora, você imagina se eu começo a fazer isso na escola. Lá na frente, você acha que eles vão aceitar algumas coisas que acontecem hoje? Não vão aceitar. Aí tem vale luz agora, vale gás. eh, não foi aprovada agora a emenda que eles estavam esperando de IOF para poder fechar as contas públicas. Agora está sendo eh, um problema para o governo que agora ele tem que olhar e cortar a conta, Coisa que ele não faz, né? entendeu? E aí fica difícil, entendeu? Como é que você vai aumentar cada vez mais impostos para poder conseguir equilibrar a conta pública, sendo que se você olhar para a máquina pública, você consegue de fato eliminar diversos tipos de receita que acaba se perdendo por isso e E a todo mundo gente sabe que vive. o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, mas o nosso ministro da Economia, o Tachad, ele diz que tem que ter o IOF, aquela coisa toda, e tá uma guerra absurda aí. Mas vamos voltar aqui para a questão, e continuar, na verdade, na questão do dinheiro. Para o senhor, dinheiro é tabu ou é bênção, doutor Rafael? Bom, a Bíblia nos apresenta como bênção, então dinheiro é bênção. E se fala mais sobre dinheiro na Bíblia até do que sobre o inferno. Se fala mais sobre dinheiro do que o inferno, porque a Bíblia nos ensina que o dinheiro ele tem que estar no local certo na nossa vida. Então, o dinheiro ele precisa estar no nosso bolso, ele precisa estar para abençoar pessoas, ele está para abençoar a minha família, ele está para abençoar as missões, entendeu? Que Deus coloca na nossa vida. Então, ele sendo utilizado dessa maneira, ele vai ser bênção para a minha vida, para a sua, para quem está nos escutando. O problema é quando a gente coloca ele no nosso coração. E aí ele passa a nos dominar. Então ele passa a ser um deus. A Bíblia diz, né, que é o Mamon, que é um deus do dinheiro. E esse é o problema, quando a gente coloca Deus em primeiro, quando a gente coloca o dinheiro no nosso coração. Porque qualquer dificuldade financeira, a gente perde a fé em Deus. Então a gente vira um cristão emocionado. A emoção tá boa, Deus está comigo. A emoção tá baixa, Deus não Deus tá. não está comigo. E associa-se muito isso ao sucesso financeiro, à prosperidade. Só que a prosperidade nunca foi sobre a quantidade de dinheiro que eu tenho na conta, ou que você tem na conta, e sim tudo aquilo que você tem para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então, o que que Deus prometeu? Deus prometeu que ele enviaria todos os recursos necessários para que você cumprisse o chamado dele aqui. E a gente acha que o cara tem sucesso quando tem um sucesso financeiro. E a prosperidade nunca foi associada ao dinheiro. A prosperidade sempre foi ao cumprimento do seu chamado. Então, hoje, qual é o chamado do Rafael? Hoje eu tenho um chamado. Hoje eu mudo a vida e a mentalidade do empresário para que ele possa ter um sucesso na vida dele. Então, esse é um chamado. Qual o recurso que eu preciso ter que Deus vai me abençoar para eu cumprir esse meu chamado? Estou dizendo chamado empresarial. Uhum. A gente ainda tem o cuidar do reino, cuidar de pessoas, né, o atender pessoas. Então, quanto que Deus vai me disponibilizar de recursos para eu fazer isso? Quando ele enviou os discípulos para cumprir as missões, ele não botou tantas moedas no bolso de cada um, ele poderia fazer isso para falar assim: vai, cumpra. Não, vai com o que você tem e eu vou te sustentar. Então é aprender a andar dessa maneira. E aí, às vezes, a gente associa a isso ao recurso. Então, não tô na igreja porque Deus não está me abençoando financeiramente. Ou então acontece algum problema financeiro, se afasta da presença de Deus porque acha que Deus não vai. Ou então se apega a uma religião ou algo que vai te prometer que se você fizer um trabalho desse, você vai ficar rico. Então, a gente acaba associando esse O senhor tabu ao o senhor dinheiro. falou um negócio muito interessante. O senhor falou que na Bíblia se fala mais sobre dinheiro do que sobre o inferno, é isso que o senhor falou? Se não me falha a memória, salvo engano, a Bíblia tem cerca de 2.350 versículos falando sobre vida financeira, posses e administração financeira. 300 sobre anjos, 500 sobre amor e 700 sobre fé.
anjos, amor e fé são hiper importantes para a vida do cristão. Mas por quê? Por quê? E essa é uma pergunta que eu aproveito e lhe faço. Deus, na sua transcendência e sabedoria, usaria homens de diversos lugares, geograficamente separados ali, em tempos diferentes, para escrever quase 2.400 versículos falando sobre dinheiro, doutor Rafael Vicente, em sua opinião. Bom, Deus quando criou Adão, Eva, ele colocou em um local onde todos os seus recursos estariam disponíveis para eles. Só precisariam administrar aqueles recursos. Uhum. E também deu a eles a liberdade de escolha. Então, houve uma escolha de Eva e Adão ao descumprimento da ordem de Deus, mas Deus colocou aquilo disponível para eles. A partir do momento do descumprimento ali, eh, Deus, na sua imensa sabedoria, ele entendeu que para buscar os recursos, para buscar a, a subsistência ali de cada Sim. um, seria uma estratégia do inimigo trabalhar em torno disso, torná-los dependentes daquilo que eles precisariam alcançar do que a dependência de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, quando a Bíblia nos alerta sobre todas as estratégias necessárias para que você tenha uma vida digna em Deus ali, nunca foi associado ao dinheiro, mas Deus sabia que o dinheiro seria a ferramenta que seria a maior distração da nossa vida aqui. Por que isso? Se a gente parar para pensar, a igreja hoje, ela. Hoje não, né? Já há um tempo, até na época de Jesus foi assim, Judas administrava os recursos e ele foi falho. Isso a Bíblia diz. Então, o dinheiro sempre foi a maior controvérsia. E por isso que a Bíblia fala tanto sobre. Porque se a gente souber lidar biblicamente com isso, a gente consegue viver uma vida de fé, saber sobre anjos, a gente consegue aumentar a nossa dependência, saber o que que é o céu, o que que é o inferno. Sim. Então, se a gente tiver com a mentalidade e entender isso, pô, então por isso que a Bíblia nos capacita com essas informações. E eu li muitos livros de insights sobre finanças, gestão, etc e tal, mas eu nunca achei um livro tão completo quanto a Bíblia para falar sobre isso. Não é sobre o não é sobre somente a questão de administrar o recurso, Uhum. e sim saber que se a gente tiver isso no local certo, a nossa fé vai estar mais ativada, a nossa dependência em Deus vai estar mais ativada. A gente precisa, por isso que eu acho não, né? Tenho certeza que Deus nos alertou muito sobre a questão financeira na própria Bíblia. Você falou também um assunto interessante sobre a prosperidade. Você falou que a prosperidade não está intrinsecamente ligada só a ter dinheiro, né? Tem uma conta ali. Na verdade, na cultura judaica tem uma palavra que foi liberada a Josué, capítulo 1, verso de número 8: te farei prosperar o seu caminho. Lembra dessa Sim. passagem? Quando Josué tinha o desafio de atravessar o Jordão e depois derrotar a cidade de Jericó, derrubar as muralhas. E aí Deus fala: e te farei saleash, ou salé o teu caminho, que significa fruto de uma vida fértil, vida bem-sucedida, vida de sucesso, vida fecunda, autorização para prosperar, estar na rota, estar no caminho do sucesso. Ou seja, a prosperidade vai muito além da conta bancária, né? Vai muito além de ter dinheiro no bolso, né? E a gente costuma ouvir a gente falando que o dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. O senhor concorda com essa frase? É, é fato. Isso aí é fato, fato. A rede social, ela elevou o padrão a um nível, só para você entender. Tem pessoas que têm dificuldade, conquistas, porque ela vê na rede social uma vida de pessoas Uhum. que às vezes ela não tá nem naquela realidade ali. Mas é pessoas viajando, pessoas almoçando em locais A caros, comparação, né, pessoas. doutor? E ela faz essas comparações e ela fala assim, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá.
Por quê? Porque para ela já cria-se um bloqueio, porque a rede social elevou esse padrão, sabe. Então você vê diversos influencers cresceram na rede social por causa disso. Quando eles talvez começaram a gravar, eles não tinham, nem recurso suficiente para o que eles faziam, só que eles entenderam que se eles postassem ostentação, entenderam? Se eles postassem uma vida boa, uma vida tranquila, as pessoas seguiriam e eles ganhariam dinheiro com aquilo. Então eles pegaram essa chave, Entender o game. entenderam o game. Então eles vendem uma vida de prosperidade como se a prosperidade fosse aquele carro que eles andam, Uhum. o dinheiro que eles botam no bolso, só que aquilo é um marketing para atrair as pessoas para olharem aquilo e consumirem o que ele quer vender, por intermédio do trabalho que ele faz. E aí, isso ficou espalhado pelo mundo todo. Então, entende-se que a prosperidade é quando o cara tá bem, quando o cara viaja 3 vezes por ano, quando a pessoa tem recurso para comprar um carrão, para comprar uma mansão, e isso é uma vida próspera. E nunca foi isso, nunca foi. Nada contra, pelo Sim. contrário, eu prego que as pessoas precisam buscar isso. Eh Só que isso não pode ser a única coisa que as pessoas para trazer a felicidade das pessoas, sabe. O que Deus nos manda é cumprir o ID. Jesus disse: "Cumpra-se o ID". A gente precisa fazer isso, a gente está aqui nesse reino, como a oração do Pai Nosso: "Venha a nós o vosso reino", então a gente precisa viver o reino dos céus já aqui na terra. E muitas das vezes não vai ser somente com recursos que a gente vai fazer isso. Na verdade, vai ser cumprindo o propósito de Hum. Deus para aqui. E qual é o propósito de Deus para minha vida e para a sua? E é isso que as pessoas precisam buscar. Agora, os recursos, a própria Bíblia diz, serão acrescentados, sabe? A Bíblia é clara sobre isso. E eu não estou falando em recursos financeiros, Sim. as demais coisas. Se então são as demais coisas, o recurso pode estar São ali também. ferramentas, enfim, Ferramentas, insights. conhecimento. Exatamente. Então não está associado ali de fato a finança, dinheiro ali. Tem um assunto aqui muito interessante, eu não sei se essa frase é do senhor: "Fé não substitui planilha". O senhor está dizendo que orar não basta para ter sucesso financeiro, doutor? É isso? É, eh, Deus coloca um ministério para você gerir, né. Eu digo que a nossa empresa é o nosso ministério. Deus colocou aquilo para a gente gerir. Eu também entendo que sim. Quando Jesus caminhava, ele colocou alguém para gerir os recursos, né. Então você via que, a gente vê que Deus é um Deus de ordem, de organização. Ele, para fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele pediu para que dividisse o povo antes de fazer a multiplicação. Então ele organiza aquilo para que o milagre possa acontecer. Então, se a gente tem uma empresa, se a gente tem um ministério, a gente precisa gerir esse ministério. E para gerir esse ministério, existem recursos. Existem recursos que são testados, aprovados, que são recursos de gestão. A gente precisa fazer aquilo que a gestão manda para o nosso negócio dar certo. O que que Salomão pediu a Deus? Pediu sabedoria. Uhum. A gente pode, nas nossas orações, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia para que eu possa gerir cada vez melhor o meu negócio. Sopra meu nome em mesas onde eu não posso alcançar, isso Deus também faz por nós. Eu creio. Coloca meu nome em locais onde jamais a minha geografia diria que eu poderia chegar. Por exemplo, eh, a minha empresa lá nos Estados Unidos, eu jamais um dia imaginar que eu teria uma empresa lá nos Estados Unidos, sabe. Só que quando a gente ora, Deus se apresenta: "Senhor, me coloque em mesas onde eu não possa", mas para eu também estar lá, eu também tenho que administrar o que Deus tem na minha mão. Deus não compactou com bagunça. Como Deus não é um Deus desorganizado, doutor. como É isso? como que você multiplica aquilo que está negativo? Você entendeu? Como você faz multiplicar aquilo que está negativo? Não estou falando que a empresa não pode passar por dificuldade Uhum. financeira, não é isso. Mas quando você entende a administração daquilo ali, ela tende a se multiplicar. E como se você está com uma vida bagunçada, como se multiplica a bagunça? Se você está com a empresa Entendo. desorganizada, como se multiplica recurso?
se você nem você sabe aquilo que está entrando, que está saindo, se você nem sabe para onde aquilo está entrando, aquilo está saindo. Então, a nossa oração, sim, assim como Deus abençoou Salomão, ele foi o homem mais rico da história, com sabedoria. Então, nas nossas orações, Senhor, me dê estratégia, coloque pessoas que vá fazer o meu negócio alavancar, pessoas que eu vou fazer, a minha empresa vai prosperar, e você também fazer o seu papel dentro da empresa, papel de gestor. Como eu falei aqui antes, o mundo dos influenciadores, ele também tem esse mito. O cara primeiro estoura na internet, ele nunca teve uma empresa na vida, aí ele estoura ensinando as pessoas a ser empresário. E aí ele fala assim: ó, você tem que sair do estratégico da sua empresa. Aliás, você tem que sair do operacional da sua empresa e precisa ir para o estratégico. Só que o cara tá no início da empresa dele agora. Ele tá no papel dele fazer um pouco de tudo, um pouco da gestão. Cumpre várias É, funções de exatamente. forma simultânea. Exatamente. Mas ele, aí vem a sabedoria. A empresa vai crescendo. O que eu preciso fazer? Meu lucro era 10.000 na empresa. Aí eu vou. Aliás, meu lucro era 5.000. Eu tô começando. Tô lucrando ali, R$ 5.000. Aí meu padrão de vida tá ali, 5.000. E aí a minha empresa prospera, Deus abençoa ali. Aí ela vai, lucra 10.000. Aí eu vou e subo meu padrão de vida, como eu falei aqui anteriormente. Só que ao invés de eu subir o meu padrão de vida, com os outros 5.000 de lucro, eu vou e contrato um colaborador para dividir comigo o operacional. Então, eu tenho um organograma bem definido da minha empresa, eu tenho as estratégias de gestão todas definidas, porque quando eu falo de planilha, não é só planilha de finanças, é a planilha de gestão. Então, eu tenho um organograma bem definido da minha empresa. Então, à medida que a minha empresa vai crescendo, eu vou lá e encaixo um colaborador, que aí, ó, agora eu já não posso, eu já não preciso mais atender no caixa e atender o telefone. Eu contratei alguém só para ficar no telefone, agora eu fico só no caixa. Aí, daqui a pouco, o lucro sobe para 12. Eu vou lá e contrato mais uma pessoa. Olha, eu já tenho uma pessoa agora no caixa, uma no telefone. Agora eu vou ficar aqui atendendo os clientes quando eles chegam. E à medida que a lucratividade vai, e eu tô com o mesmo padrão de R$ 5.000 ali. Sim. Então a empresa está crescendo. E eu paro de se tomar. Por que, que a pessoa não consegue a liberdade, às vezes, dentro da empresa, trabalha 12, 16 horas por dia? Porque ela leva o que a empresa dela está dando de lucro, ao invés dela distribuir isso em pessoas, para o negócio dela continuar avançando e ela sair do operacional, ela leva isso para dentro de casa. Ela vai morar numa mansão, ela vai morar num local caro, ela vai fazer uma prestação que não pode. E aí ela se torna escrava. Por quê? Porque ela não pode nem colocar ninguém para trabalhar ali no lugar dela, porque a empresa dela não vai pagar. Porque ela elevou o padrão de vida da casa dela. Por isso que quando a gente trabalha com consultoria, eu preciso trabalhar com gestor. Se eu não trabalhar a mente do gestor para isso, dificilmente ele consegue entender esse mecanismo todo. Então, por isso que quando a gente pede, quando eu oro para Deus, eu sei, Senhor, mas eu também faço a minha parte. Eu estudo, eu faço mentoria. Eu nunca parei de estudar nesse período todo. E não vou parar. Porque a inteligência artificial está chegando aí. Já tem um pouco mais de 2, 3, 5 anos que isso já vem acontecendo. Se você não se atualizar, daqui a pouco você está ficando para trás também. Então, e não vem pensar que isso é do inimigo, não vem pensar que isso é. É, porque tem gente que demoniza tudo. É verdade, é verdade. Demonizavam televisão antigamente, e aí, Demonizava praia, demonizava futebol, e demonizava. sabe o que que aconteceu? Demonizava o cuidar, que eu acho que faz parte também da questão. Eu tô vendo o senhor todo bonitão, com cabelo, com gel. Eu tô aqui com a minha careca, mas eu já resolvo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra essa câmera aqui. Minha careca, você vai ver que ela tá brilhando. Isso aqui é fantástico, doutor. É que você não tem careca, né? Então não é o seu caso. Mas eu vou passar na minha para o pessoal saber. Isso aqui é uma loção anti-brilho. Toda vez que eu venho gravar podcast, eu tenho que passar aqui na minha careca para a luz do estúdio não refletir. Isso aqui só a senhor Barba vai fazer. Se o senhor tivesse barba, eu lhe daria um presente. E aqui um balme. Eu vou cuidar da sua barba. Isso aqui é fantástico, doutor. E eu quero mandar um recado aqui para muita gente que não consegue entender isso. O senhor é cristão como eu também, e a gente viu na igreja o pessoal demonizando tudo, demonizando esporte, demonizando estudar. Se você ia fazer uma faculdade, não podia ir nos cultos, o pastor te criticava. O cuidar. Olha só, olha a minha barba, cara. Olha o cabelo do doutor. Como é que eu não vou me cuidar?
eu sou próspero. Eu sou uma pessoa que falo sobre prosperidade. Como é que eu vou andar todo esculachado, todo bagunçado? Eu tenho que cuidar da minha barba, até porque a minha barba é a minha marca. Tá aqui, ó, Vô Vicenzo Pizzaria. É o meu caricato que tá ali, então eu preciso me cuidar. Então, se você quiser se cuidar, aqui em algum lugar dessa tela tem um QR Code que você vai ler e você vai ter frete grátis para todo o Brasil nos produtos aqui, ó, da Senhor Barba, os melhores produtos para barba, cabelo e bigode do Brasil. Né? Na próxima oportunidade, eu vou dar um presente pro doutor Rafael, para ele passar no cabelo, um shave, né? Acho que é um shave, é um negócio louco. Eu não tenho cabelo, então não preciso passar isso. Mas o doutor tem ainda bastante, que Deus conserve assim o seu cabelo, mas recado tá dado em algum lugar da tela, QR Code, você vai ler e vai ter frete grátis para sua cidade aí, fica tranquilo, tem um desconto do vencedor muito abençoado para você. E eu quero puxar mais um negócio aqui forte. Em um mundo onde a ostentação virou sinônimo de sucesso, como um empreendedor cristão busca a prosperidade sem cair na armadilha da vaidade, doutor Rafael? Jesus nos ensinou isso. Nós viemos aqui para servir. Nós viemos aqui para servir. Então, se você está sendo abençoado por recursos, na verdade, a gente precisa utilizar isso para que o nome de Deus seja conhecido, para que ele seja. Porque tudo vem dele. 100% dos nossos recursos vem de Deus, né? E o que traz essa distorção, foi até a gente entrou nesse assunto aqui atrás, é porque a rede social, ela elevou esse padrão. Então, a gente acabou linkando isso com a parte de sucesso para as pessoas é ter sucesso financeiro, né? Uhum. Agora, o que que a pessoa tem que entender? Se ela não está no momento de aparecer para as pessoas, porque a empresa dela está crescendo, se ela não está no momento de trocar de carro, se ela não está no momento, ela não pode se apegar pelo que o mundo entrega sobre prosperidade. Uhum. Ela tem que se apegar àquilo que Deus entrega sobre prosperidade. Então, se ela não está no momento de trocar de carro porque ela tem que mudar a mente, ela fala assim, ela não está ali para aparecer para fulano, para ciclano, para beltrano, ela está ali para fazer o negócio dela acontecer. E a mídia, por exemplo, o comércio. Uma Acontece uma propaganda no Jornal Nacional. Roubo de veículos aumenta 8% em São Paulo, na Grande São Paulo. Esse é o número, só vem crescendo ao longo do tempo, papapá, aí ela dá toda a notícia. No intervalo do Jornal Nacional vem seguradora fulana de tal, a solução, você entende? Então, o nosso mundo foi feito para comercializar. Existe Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Consumismo na veia, né, doutor? consumismo total. E se o empreendedor sair dessa cilada do consumismo, a chance dele de prosperar e consumir da maneira certa e no Aham. tempo certo vai chegar, entendeu? Então, a gente precisa não entender como não cair nessas armadilhas que a mídia nos entrega, sabe? Você deve conhecer, né, tem o conceito do consumismo, né? Comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem você nem conhece, né, cara? Que loucura Exatamente. isso. E isso está cada vez mais propagado e a gente precisa ensinar as pessoas sobre isso. A gente precisa trazer luz. A gente está aqui para isso. E a Bíblia nos ensina isso. Então, se a gente praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, a gente está ensinando isso para as pessoas. Então, cara, você não precisa ter esse carro. Para quê? Quantas empresas eu vou atender, que eu pego lá o sócio, a empresa não é dificuldade, sabe? É, 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 Como que eu cheguei nessa parte de consultoria? Eu advogo ainda, né? Advogo para a empresa. A minha especialização é empresarial. Mas eu entendi que a dificuldade que o empresário tinha sobre processos não tinha a ver com o desconhecimento da lei. Se ele não pagar um colaborador que ele mandou embora em 10 dias, ele vai pagar uma multa. Qualquer empresário que você perguntar, qualquer não, mas você fala assim, boa parte dos empresários que você perguntar, ele vai saber que se ele não pagar em 10 dias, ele paga uma multa.
ele sabe que ele vai pagar 40% de FGTS, ele sabe tudo isso. Então, ele conhece a legislação. Ele sabe que se ele não pagar a hora extra dentro do contra-cheque, aquele colaborador pode ir na justiça e cobrar aquela integração da hora extra ali. Ele conhece sobre isso. Só que ele não paga aquilo ali, não é porque ele quer, não, é porque ele gere mal a empresa. Então, acaba que o percentual que era destinado aos colaboradores, ou ele utiliza botando um preço abaixo do que ele deveria estar vendendo, Precificando mal. precificando mal. E aí ele não tem o recurso necessário para cobrir, ele não conhece os números da empresa e nem as estatísticas sobre o negócio dele Hum. para saber se a empresa dele está ou não adequada ao mercado. Às vezes não sabe nem se está gerando lucro, né? Não sabe nem se está gerando lucro. E aí ele acaba descumprindo ordem. Aí o que que eu entendi? Cara, eu preciso me especializar cada vez mais em gestão para poder o empresário não sofrer processo jurídico. E aí a gente fez o caminho inverso. Hoje a gente ajuda empresas hoje eu ajudo a empresa a crescer em gestão, crescer na parte financeira, e isso cada vez mais diminui os processos dela. Por quê? Porque ela consegue cumprir os seus compromissos da maneira correta, seja com o Estado, seja com o governo federal, os impostos, ou seja com os colaboradores, sabe? Então é muito sobre isso. Jorginho, eu vou ao banheiro. Dá um pause aí. Diga, Jorge. Doutor Rafael Vicente, eu trouxe o senhor aqui porque eu acredito que o senhor tem muito conteúdo, muita experiência ao longo da sua jornada como jurista. E eu queria que o senhor falasse aqui nessa câmera para os empresários que estão passando esse momento. O senhor acabou de falar agora, sem controle financeiro, não usam planilha, são completamente desorganizados, não sabem ao menos se a empresa dá ou se não dá lucro. Querem abraçar o mundo com a mão, viver uma vida de ostentação. O que o senhor diria para esse empresário, como especialista, mentor de grandes empresários no Brasil que o senhor é? Bom, o primeiro passo começa na sua mente. Você precisa, de fato, querer. E querer é uma decisão. Você precisa decidir mudar. E isso começa em você. O primeiro responsável pela mudança vai sair da sua casa. E a partir desse momento, quando você decide mudar e que você une isso às estratégias corretas, é, a tendência de fazer a sua empresa melhorar, o seu negócio melhorar, é algo que é factível, não é difícil. É uma realidade é uma decisão que precisa iniciar com você, empresário. E você também é responsável pelo sucesso da sua família. Você é responsável pelo sucesso do seu colaborador. Uau! Você é o responsável pela liderança da sua casa. E isso tudo é uma decisão. Então, hoje, se você tem uma empresa e você não aplica os recursos de gestão dentro dela, a responsabilidade é sua. É hora de você buscar essa transformação. E isso não estou aqui dizendo como um coach, eu não estou dizendo aqui como alguém para te incentivar, não estou aqui trazendo a sua responsabilidade do que você já deveria estar fazendo hoje e que você está deixando de fazer. Mas eu tenho uma notícia. A partir do momento que você toma essa decisão, você vai ver a sua empresa, você vai ver esse reflexo na sua empresa e na sua família. Meu amigo, calma aí, gente. Se Uhum. você não acionar o sininho das notificações, não curtir, porque isso aqui foi uma dica de milhões. Se você não compartilhar esse vídeo, é porque realmente você está em outro lugar. Não é possível ouvir essa dica, esse direcionamento do doutor Rafael Vicente para você que é empresário. Inclusive, doutor Rafael, aqui pegando esse gancho, tem empresário que nem se preocupa com a questão previdenciária. Ele sequer faz um programa de aposentadoria, né? O senhor entende, obviamente, sobre esse assunto, que o senhor diria para esse empresário que não se preocupa com a questão do futuro, né? Ele não consegue se ver lá na frente velho. Ele acha que tá tudo certo, tá com 30 e poucos anos, né? Tá ali com todo o vigor viril, tá ali curtindo jet ski, praia, viagens, aquela coisa toda, mansão, Verdade. carrão de 250, 300, 400 mil, mas o futuro dele, ele não tá nem aí, meu amigo. O senhor, como mentor de grandes empresários, gente milionária, gente próspera, gente que tem empresas, que o senhor já atendeu gente assim? O que o senhor diria para esse camarada? Então, na verdade, eu prezo a liberdade financeira. E nem sempre a liberdade financeira ela está linkada à previdência. Ok. Porque
É aquilo, quando você administra bem os seus recursos, quando você sabe alocar os seus recursos no local correto, você começa a gerar, uma renda passiva. Seja no mercado financeiro, seja em investimento imobiliário, seja em investimento previdenciário, enfim. Mas o nosso principal objetivo, se eu tenho minha despesa hoje, ela gera em torno, exemplificando, R$ 20.000, e eu tenho a minha empresa que ela tem a capacidade financeira de pagar esses R$ 20.000, ou 30 ou R$ 40.000, eu vou usar a diferença disso, eu vou fazer com que os meus recursos fiquem dentro, onde eu consigo utilizar parte dos meus investimentos, parte dos meus recursos, para poder gerar renda passiva. Ok. Então eu vou ali e invisto em imóveis, por exemplo, para locação. É um ótimo. Quanto mais eu gero renda passiva, mais liberdade financeira eu tenho. Maravilhoso. Então, se eu tenho R$ 20.000 em renda passiva e minha despesa é R$ 20.000, eu conquistei uma liberdade financeira. Sim, sim, Da onde vem os recursos, ele vai servir para multiplicar. sim. Ele vai servir para gerar mais recursos. E aí, quando a gente começa a ganhar dinheiro, ao invés da gente se preocupar com isso, a gente passa a se preocupar em fazer o quê? Em gastar o dinheiro. E aí, lá na frente, por qualquer queda, por qualquer desavença, a própria palavra de Deus em Eclesiastes diz que a gente não pode ficar em somente um negócio. É, ela tende a dizer, você precisa mesclar, Diversificar os seus diversificar os investimentos, ter seus várias investimentos, fontes de porque renda. pode acontecer algum problema e você passar por uma situação, e Exato. você passar por uma desavença. E a busca dessa liberdade financeira, ela tem que vir em primeiro lugar a diversas outras situações, até diversos outros sonhos. Porque você coloca alguns sonhos que a mídia te apresenta, ou que você traz da tua infância, na frente de uma liberdade financeira, Antecipações é um problema para quem quer antecipando a prosperar. liberdade financeira. Então é Ah, isso. Então, bacana. seja a previdência, seja por investimentos em bolsa, seja investimentos imobiliários, a gente precisa pensar nisso antes de qualquer outras conquistas que venham ao meio do caminho. Então, e é o que a sociedade emprega ao contrário. Ah, você pode morrer amanhã e você deixou de curtir, você deixou de fazer. Essas crenças limitantes são terríveis, cara. Eu ensino para o empresário, ele precisa gastar entre 50% a 60% do que ele ganha. Porque ele precisa utilizar a diferença desses recursos para gerar essa renda passiva dele. Então, se ele gasta entre 50% do que ele ganha e 60%, por exemplo, ele tem 30% para investir. E ele tem 10% para uma emergência ou 10% para um lazer, por exemplo, e ele tem 10% para devolver a quem deu para ele 100%. Então é o que eu entendo, é o que eu prego, é o que eu ensino, Nós vamos falar disso. é o que eu Fica ligado que a gente vai falar é disso o que eu aqui. prego e o que eu ensino. Então, para ele fazer isso, ele precisa trabalhar. Se ele precisa trabalhar dentro dos 50%, se ele trouxer esse equilíbrio, eu falo, a nossa casa também foi feita para dar lucro, não só a nossa empresa. A nossa casa também foi É feita para dar lucro? o dinheiro que entra dentro da nossa casa também foi feito para sobrar. Também foi feito para ter lucro ali. Até Forte porque isso. a gente também pode passar por algum momento uma enfermidade, nosso filho pode precisar de uma verba para alguma coisa e a gente ter o recurso para poder fazer aquilo. Agora, se a gente gasta tudo que entra, como que a nossa casa vai dar lucro? A nossa casa também tem que dar lucro. Seja você trabalhando para alguém, ou seja você tendo uma empresa. Você fala assim: poxa, eu sou doido para ter o meu negócio. Hoje ela trabalha para uma pessoa, mas ela gasta 100% do salário dela. Como que ela vai conquistar o negócio dela futuramente? Se ela souber: mas eu ganho 1.000 e pouco, eu ganho 2.000 e pouco. Tudo bem, a gente entende isso. Mas se a gente não. 80% dos negócios, do dinheiro que você ainda não conquistou, é porque você ainda não se linkou com a pessoa certa. Doutor, repete, por favor, essa frase pra cá. Isso aqui, meu irmão, você tá louco. Se tivesse um papel, eu tava anotando já isso aqui. 80% do dinheiro que você ainda não conquistou, ou da alavancagem da sua empresa que você não tem, é porque você ainda não se conectou com a pessoa certa. Quantas grandes empresas nascem de um relacionamento quando ela conhece ou o investidor
ou alguém que vai fazer o negócio dela evoluir. Então, quando eu comecei no meu escritório de advocacia, eu comecei ele 6 meses antes de eu me formar. Mas como que você conseguiu ter um escritório de advocacia 6 meses antes de me formar? Eu me linkei ao meu professor da faculdade. Então, a gente montou o escritório, porque eu falei, ó, eu tenho uma ideia, eu tenho os clientes, eu não tenho, eu preciso de. Não, é interessante para mim, eu quero ser teu sócio. Então, eu saí eu trabalhava em supermercado e eu saí, eu passei a advogar para os supermercados onde eu trabalhava, onde eu era gerente. Cara, que Então, network eu poderoso. trouxe o meu professor para dentro do escritório, por quê? Porque ele era a pessoa que eu precisava me conectar para conseguir chegar nesses Teu mestre, empresários. pô, já tinha chegado onde você queria chegar. Exatamente. Para isso Então, serve o mentor. Mentor é aquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar e já conquistou aquilo que você deseja então, conquistar. como que eu iria iniciar o escritório antes, até mesmo de ter a formação, de ser advogado, se eu não me conectasse a alguém? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia, dentro de casa você tem uma ideia, você sabe fazer a sua ideia, ela é excelente para o mercado, ela gera valor, ela tem escassez para o mercado, só que você não se conectou com a pessoa que vai fazer essa ideia virar realidade. Então, isso pode te tirar da CLT. Porque você é uma pessoa que tem uma ideia, você ainda não se conectou com ela. E os próprios ensinos diz que você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Com quem você está se relacionando? É uma pessoa que vai alavancar, vai te fazer prosperar, ou são pessoas que estão te ajudando a gastar o teu recurso? Né? E é Coisa isso. muito Então, por forte. isso que a conexão ela é muito poderosa. Você vê grandes players, influencer, no mundo empresarial, eles estão cada vez mais se unindo para gerar os conteúdos, porque eles já entenderam que eles sozinhos eles têm um faturamento, mas eles unidos ele não pode duplicar o faturamento, aquilo pode triplicar o faturamento deles. Porque não é o somatório desse mais esse, é esse mais esse e o poder que eles vão ter quando eles estão juntos falando sobre aquilo. Fazendo aquela fusão, criando aquele network, criando Cara, eu reuniões, tenho que estar no workshops. lugar onde está o fulano e o ciclano. Eu vou fazer um evento agora. Fala do seu evento, eu Vou quero te fazer um ouvir. evento agora dia 18, 18 de outubro. 18 de outubro. Eu reuni as pessoas que falam sobre o tema que eu abordo, que é esse tema empresarial, e tem 6 pessoas renomadas que vão falar sobre esse assunto. E quando você junta essas pessoas, não atinge somente o público dela, e sim o que pode ser gerado nesse ambiente onde todos eles estão juntos. Qual é o nome do evento, doutor? Multiplicador, imersão multiplicador. Imersão Multiplicador, multiplicador. exatamente. Fantástico. É ensinar, de fato, aquilo que a própria Bíblia nos ensina em relação quando você lê a parábola dos talentos, você vê lá que Deus deposita o talento, cada um com a sua capacidade. Então a gente pega empresários que tomam a decisão de se capacitar e a gente ensina eles a como a gerir os seus recursos para que aquilo multiplique seus lucros, multiplique o seu faturamento. E a gente trouxe por exemplo, vai estar lá o CEO do Grupo Adonai. Ele vai estar lá Adonai palestrando. Supermercado. Isso, supermercado e atacado. Rapaz. Ele vai estar nesse evento. Tio Uli, que é um mentor financeiro conceituado, o cara, pô, não tem o que se falar sobre o currículo. O cara vai estar lá falando também. Vai estar o Sidney, Conexões, é onde eu falei sobre os 80%. Sim. Vai ter uma pessoa que tem Especialista em network. especializado O em senhor network. acredita que o network é uma ferramenta poderosa para fazer as pessoas prosperarem, doutor? Lá tá dentro da estatística que eu passei. Se você está num ecossistema onde as pessoas vão te escutar, elas vão dar um insight onde você jamais conseguiria ter se você não tivesse naquele ambiente. Ou você chega para mim e fala assim: Olha, eu tô com esse produto aqui, Rafael. E eu chego para você e falo: Cara, eu conheço o distribuidor que é linkado com o seu produto. Ele conhece as principais empresas do teu segmento. Espera aí, eu pego o telefone e ligo para ele. E ele coloca o seu produto dentro desses principais players, pronto. Era a conexão que você precisava de sair de um faturamento de 100 mil para um faturamento de 1 milhão, 2 Ou milhões, seja, 3 milhões. alavancagem. Alavancagem. E isso vem de um telefonema. E o telefone dele,
do Sidney, ele tem os principais conexões no mundo empresarial. Então, às vezes, seu negócio não está prosperando e você, com 10 minutos conversando com ele vai te linkar uma pessoa que vai fazer a tua empresa explodir. Aí você vê diversos programas aí onde você faz a apresentação da sua empresa para ver se ele quer investir ou não. E às vezes isso acontece numa mesa, num bate-papo. Cara, gostei do seu negócio. Eu mesmo. Eu sou um investidor. Então, eu tenho dentro da minha consultoria, se a gente entender que rola conexão com aquela empresa, a gente investe na empresa, alavanca ela e depois vende ela para o mercado. Já Sim. fiz isso algumas vezes. Eh, Quando que aquele empresário iria alavancar o negócio dele se ele não tivesse me contratado para ser o consultor dele? Se ele não tivesse se conectado ao senhor, não teria essa Não informação teria as da informações e nem possibilidade os de valorizar a recursos. empresa dele e vender e E ter nem os lucro. recursos. O Pablo Marçal se especializou nisso. Grandes players se especializaram nisso. As pessoas chegavam nele porque ele tinha a visibilidade, tinha um sucesso, e ele se conectava a essa empresa e fazia a alavancagem do negócio, lucrava com aquilo ou lucrava com a venda Sim. da operação daquilo Ou ali. fazia a empresa faturar mais, Então o ou a network, valorizava e depois a vendia para o ter. network ele é extremamente importante para o negócio. Grandes empresas nasceram de fusões milionárias por causa disso. Porque tu acha que é só somar esse mais esse, mas não é. É esse mais esse e o que que eles vão conseguir gerar junto de valor. E aquilo ali vai, com certeza, trazer mais resultados do que se eles fizessem aquilo separado. E não é só na questão do dinheiro também. Eu estava lembrando agora, só falando sobre isso, a gente estava também discutindo aqui sobre a questão previdenciária, sobre o conectar com pessoas. E eu lembro que eu me conectei com o Dr. Anderson Brasileiro, vai passar aqui na tela o nome do escritório dele. Ele trabalha com direito previdenciário. Doutor Anderson Brasileiro é um cara incrível, um cara inteligentíssimo. Teve no nosso podcast aqui, ó, propaganda dele aqui. E eu tinha muitas dúvidas sobre a questão previdenciária, sobre a minha futura aposentadoria. E ficou lá perdido, né? E através dessa conexão, ele me abriu os olhos para isso, me disse e me direcionou aquilo que eu deveria fazer para que eu não perdesse todos os anos que eu paguei, porque depois que eu saí do CLT e fui empreender, eu acabei me relaxando em relação a isso. Falta de conhecimento, falta de me conectar à Com a pessoa pessoa certa. Então, esse cara abriu meus olhos em relação a isso. Eu estou resolvendo essa questão previdenciária. E esse cara, hoje, doutor Anderson Brasileiro, mais uma vez aqui, é um dos investidores aqui, um dos patrocinadores, melhor dizendo, do nosso podcast. é um Então, investidor em conhecimento, né? E exatamente. conhecimento, Exatamente. ele é o maior investimento que ele pode fazer. E dessa parte previdenciária, muitas pessoas se aposentam e nem sabem que não conseguiram atingir o valor do que eles deveriam se aposentar, porque o cálculo foi feito de maneira correta. Então, com certeza, o doutor tem uma ferramenta Sim, sim. para que a pessoa saiba se de fato aquele valor que ela se aposentou está correto ou não. Ou quando você vai buscar isso para se aposentar, deixe de fazer somatório, que isso impacta diretamente ao valor que você vai receber. Então, ter uma assessoria previdenciária, principalmente um doutor renomado e indicado, cara, é essencial. Eu vou te apresentar o doutor Anderson Brasileiro. Eu vou dar um recado aqui para essa câmera. Eu lembrei de uma situação agora muito interessante. E a gente está vendo casos assim disparando de autismo no Brasil, né? As pessoas descobrindo o problema da questão do autismo. E o doutor Anderson Brasileiro, gente, eu estou deixando inclusive o link para você fazer contato com ele, com o escritório dele, na descrição desse vídeo. Você que tem um filho autista, né, e precisa de recurso, você tem direito sobre ele, você clica nesse link, vai direto ao doutor Anderson Brasileiro. Ele vai te dar todas as orientações que você precisa para conseguir ter direito ao recurso para o seu filho Nossa, que que é legal, hein? autista. Eu vi ele falando nesse Nossa, vídeo, eu lembrei agora, acendeu aqui, eu tô dando esse recado. Isso é muito importante, porque muitas muito mães bom. que não têm condições, doutor Rafael, de manter o seu filho, ter uma escola específica, ter um tratamento específico. Sim, Eu com tenho certeza. familiares que são autistas, né? Não são poucos, são alguns na Bahia, e pessoas muito pobres, que não têm recurso financeiro. E agora se tem aí, acho que do governo federal, se não me falha a memória,
um recurso voltado para criança autista. Não sei se já tem muito tempo isso. O doutor Anderson Brasileiro é especialista e eu estou deixando aqui o link na descrição desse vídeo para você entrar em contato com ele e garantir aí o direito do seu filho ou da sua filha que é portadora de autismo. O senhor já foi criticado por falar abertamente sobre dinheiro dentro da igreja, doutor? E o que o senhor diria para quem acha que prosperar é pecado? Prosperar é pecado? Ó, o que acontece? Quando eu vou fazer uma palestra, eu abro alguns números, O senhor por também é exemplo. palestrante? Sim, Rapaz, que sim. maravilha. Pois deixa o teu Instagram aí pra galera Eu te conhecer. abro sim, Instagram é doutor Rafael Vicente. Anota aí, hein. Doutor Rafael Vicente, segue lá. E aí o que acontece? Eu abro abertamente sobre valores às vezes. Falo: "Gente, eh, o faturamento da minha empresa", por exemplo, em uma das palestras que eu fiz agora, nós estamos em setembro, o faturamento da minha empresa já bateu o ano passado. Ou seja, eu vou ter Maravilha. um crescimento, Que bom. eh, mais do que esperado, mas um crescimento provisionado mais do que esperado, e acredito eu que no mínimo 30% a mais do que a venda do ano anterior. E às vezes quando eu falo sobre recurso, eu falo assim: "Não, um vendedor lá vendeu 5,8 milhões e ele vai colocar aproximadamente aí 200 mil no bolso, esse vendedor". Quando eu falo sobre isso, o que acontece? As pessoas ficam assim: "Nossa, tá sendo soberbo. Nossa, ah lá, tá, é como se eu tivesse". E se a pessoa entender, e quando você não tem um mito sobre o dinheiro, quando você não fica ali: "Ah, ah, dinheiro lá e eu aqui, porque eu sei que se eu tiver o dinheiro não". E e eu recebo de fato algumas críticas, porque Normal. quando a gente fala sobre esse estilo, quando a gente direciona para isso, as pessoas que não querem chegar lá começam a criticar. As pessoas que não querem, começam a falar como se você tivesse pregando algo que fosse impossível. E quando a gente abre esses números, quando a gente fala sobre dinheiro, o que que eu falo para as pessoas? Eu falo assim: "Eu tô falando sobre isso, porque você tem a capacidade de sair daqui hoje e começar a gerar esses recursos. Porque se você aplicar todas as ferramentas que foi dito aqui, você também tem a capacidade de fazer isso. A sua empresa também tem a capacidade de crescer. Você também tem a capacidade de fazer a sua empresa crescer. Porque o que o Rafael aplica, claro, a gente tem a nossa metodologia, a gente tem o nosso jeito, e isso é comum, a metodologia própria, mas as ferramentas de gestão, elas são públicas. Elas são elas estão disponíveis Sim. para que você possa usar. Eu vou ter um site, você vai ter outro, e é comum. É, os resultados podem ser diferentes, né, doutor? Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa critica, não fala assim: "Poxa, ele tá sendo soberbo", e longe de mim trabalhar com soberbo. Porque quando a gente fala para empresário e ele tá ali para nos escutar, é porque ele quer ser ativado. E Uhum. se eu não ativar ele, para que ele tenha capacidade, eu não estou contribuindo com o ensino que ele precisa. Essa ativação ele já era para ter recebido desde a escola ou dentro de casa, mas às vezes da mãe fala assim: "Você não serve para nada". Ele escuta isso em casa e acredita nisso. "Você não vai servir para nada". O senhor como mentor e líder, eu não sei o seu sentimento, mas o meu, eu já liderei muita gente, já treinei muita gente, já discipulei muita gente dentro de algumas profissões, dentre elas a refrigeração, que eu fui empresário durante 28 anos da minha vida. Ah, Me satisfazia muito quando eu via um discípulo meu, um liderado meu, prosperar mais do que eu, ter mais conhecimento do que eu depois de passar pelo meu treinamento. O senhor sente prazer com isso também, doutor, quando o senhor aplica os seus métodos nas suas palestras, nos seus workshops, treinamentos, e vê que aquela pessoa que foi treinada pelo senhor, ela avançou e até faturou mais, a empresa dela cresceu mais do que a sua? Isso te causa assim um prazer, uma satisfação? Depois que eu descobri, né, na verdade a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E dentro das nossas empresas, eu tô ali para servi-los. Aham. E o que que é servir o nosso colaborador? É passar conhecimento, é entregar ferramentas para que ele possa desenvolver o melhor trabalho e investir também em conhecimento. Então, você investir em curso, palestra, workshop.
E quando ele começa a escutar, quando ele começa a ganhar esse conhecimento, aí que vem a satisfação pra gente, porque ele consegue entregar. E aí, quando ele entrega da maneira como a gente gostaria que ele entregasse. Uhum. Então, aí você vai servindo. E daqui a pouco, ele vê que aquilo ali é possível para ele também. Ele tem a capacidade de fazer aquilo para ele. E eu não tenho problema nenhum quando o colaborador meu fala assim: olha, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo há 7 anos. Ela virou para mim e falou assim: olha, Rafael, vou precisar me desligar que eu quero montar o meu escritório, eu quero Eu avançar. E eu hoje amo ouvir isso. e hoje eu vendo ela avançando nessa área, prospectando fala assim: "Ah, mas virou tua concorrente". Não, não virou minha concorrente. Ela hoje, para mim, ela é mais uma pessoa que a gente tem a possibilidade de se ajudar. Então vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer, eu vou passar para ela. Vai ter coisas que Bacana ela isso, não hein? consegue fazer, ela vai passar para mim. E ela virou uma parceira de negócio. Mas saiu de dentro quando chegou lá, não conhecia nada. Hoje ela tem um caminho já traçado. Então, cara, para mim é um motivo de muita alegria quando eu Que vejo bom, doutor, ouvir isso. colaboradores, avançando nesse Que sentido. bom ouvir isso, que bom ouvir isso. Eu quero entrar num outro bloco aqui, a gente vai falar o limite entre negócio e a devoção, né. Um assunto aqui meio polêmico, mas eu gostaria de ouvir sua opinião, ok? Ok, Posso fazer a pergunta? claro. Tamo aí. A polêmica das igrejas cobrando R$ 80 por uma camisa de batismo. Lucro ou idolatria? Onde está, doutor Rafael Vicente, o limite entre administrar bem e comercializar a fé? Em sua opinião, é claro. É. Essa comercialização da fé, ela não é algo recente. Isso vem desde que a igreja surgiu. E vender santinhos, vender objetos dentro da igreja ali, como sendo algo para a pessoa se apegar, isso Uhum, é muito antigo, né? sim. E essa questão da venda de camisa para batismo eh, vai depender do contexto. Por exemplo, eu vi essa matéria de uma igreja lá em Alphaville, né? Não conheço financeiramente como que são os recursos dessa igreja, como é a arrecadação dessa igreja. Mas vamos supor que essa igreja ela tem uma arrecadação, bem, tá? Ela tem uma boa arrecadação, é uma igreja saudável, financeiramente falando. Uhum. Eu acho completamente errado você vender uma camisa se a igreja tem a total capacidade de custear aquilo. Por quê? Porque ela está limitando o acesso. E ao sacramento que Jesus nos ensinou. Não foi ninguém que veio aqui, não. Ele desceu as águas e nos ensinou o batismo. Então não tem explicação lógica para uma igreja próspera que tenha condições de fazer essa limitação. E aí você ainda falou de um valor, R$ 80. Hoje uma blusa de batismo não deve custar 10. Então ele ainda está lucrando com a blusa. Você entendeu? Então eu acho completamente errado, mas existe algumas outras realidades. Uma igreja de bairro, que ela nasce numa garagem de Sim. uma casa, onde a realidade daquela igreja é diferente da realidade de uma igreja, é uma igreja maior, uma igreja que arrecada. Então você, ali, de alguma maneira, levantar recursos para que aquele batismo possa acontecer de uma maneira ali, beleza. Então são realidades diferentes, né. Então eu tô falando de uma igreja onde a realidade dela tem condições de custear, ela não pode limitar aqui, né. Talvez até falar assim: "Gente, poxa, você que pode". Eu tenho esse hábito, né, eu acho que todos devem sentar à mesa, paga quem puder, mas todos têm que sentar à mesa. A partir do momento que eu trago isso, uma ob Uma imposição, uma uma imposição, imposição. e você também não ensinar parceiro, porque se o batismo a gente tem que ensinar as pessoas que aquilo é bíblico, Uhum. aquilo é uma confissão de fé Um pública, exemplo a ser seguido, o próprio exatamente Jesus do ensinou. próprio Jesus, isso no mundo espiritual é uma confissão de fé, Sim. onde abala o mundo espiritual, e isso a gente precisa trazer à tona. O que que você está ensinando para as pessoas sobre isso, quando você fala assim: "Beleza, batizar é importante, Jesus batizou, etc e tal, no mundo espiritual, mas então
Você vem batizar com a gente, R$ 80 a blusa para você se batizar. O que que você está trazendo de mensagem para essa pessoa? Qual é o evangelho que você está pregando em relação a isso? Então as pessoas têm que ter a liberdade de querer ou não. Ou seja, desculpa, doutor, num contexto de que uma igreja, vamos entrar na realidade, Uhum. uma igreja em Alphaville, do tamanho que é essa igreja, ah, isso, se eu quiser falar do nome, você pode falar, fica à vontade, que é um comentário, Uhum. uma observação geral sobre esse fato ocorrido que Não, mas viralizou no Brasil inteiro. eu não tenho por que não falar, porque o próprio, por exemplo, o próprio André agora, no Instagram dele, falou que O vai ter André, o André André Valadão, Valadão. isso foi essa polêmica aconteceu na Lagoinha de Alphaville. Alphaville. O próprio André Valadão, ele esses dias falou assim: "Olha, vai ter batismo lá e nós não vamos cobrar camisa". Aí ele disse isso, ou Ele falou no próprio Instagram dele. seja, Então ele se próprio conscientizou. entendeu que o que estava acontecendo lá, não estava passando uma mensagem bacana. Uma coisa é você virar assim: Nós estamos na Lagoinha de Alphaville, vamos entender que tem alguns empresários lá congregando e tenham condições de abençoar, tem um coração disponível para Ok. abençoar". Aí você vira e fala assim: "Olha, nós vamos ter batismo, um empresário que quiser contribuir para o custeio das camisas, etc e tal, beleza, é algo que pode ser aberto. Quem tem o coração disponível, oferta ou não. Concordo. Mas você trazer, porque ela é dentro de Alphaville, mas só tem empresários renomados lá, ou tem um irmão, ou tem uma irmã que não tem as condições de estar fazendo, e aí ela não vai batizar? Então, espera aí, a gente tem que analisar o contexto como um todo, porque eu também não posso, criticar, chegar aqui e falar assim: "Ah, sou totalmente contra", de uma igreja que a realidade dela não é compatível a fazer essas obras. Então, pô, espera aí, vamos parar e pensar, será que a Lagoinha lá em Alphaville tem essas condições? Eu não sei te dizer, eu não participo das finanças, acredito que isso seja aberto ao público, Uhum. mas se ela tem, eu não concordo. É a minha opinião, eu não concordo. Eu acho que é uma ordenança que Jesus é o momento mais importante para a igreja, quando você converte alguém, que aquela pessoa declara no mundo espiritual, descer nas águas, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, isso é um momento para a igreja, é o ápice. E aí você linkar isso a um comércio, eu acho errado. Assim, falando em comércio, eu não tenho como não fazer essa pergunta para ti, doutor. Isso está, assim, tá muito recente na história da igreja. Eu digo recente, é recente agora, de meses, um ano. Um menino, um adolescente, chamado Miguel Oliveira, que muitos brincam aí, chamam Miguel, profeta e tudo mais. O senhor deve estar acompanhando nas mídias sociais, acho que o Brasil inteiro e o mundo também, né? Viralizou com a questão daquela línguas estranhas, né? Ensaiadas ali, Off the King, the Power, the Man, the Best e tal. Esse menino, ele foi parado, né, pela aquela instituição que cuida de crianças e adolescentes, que é o Conselho Tutelar. Houve ali ordens do juiz e tal, parará. E agora ele volta a pregar. Segundo a mídia, cobrando R$ 10.000 de oferta para sua pregação, para o seu sermão. O senhor, doutor Rafael Vicente, concorda com essa cobrança, com essa precificação da agenda do Miguel Oliveira? Bom, eu acompanhei esse período do Miguel ali, isso é importante para nós que somos, da igreja ali, até porque quando isso viraliza, muitas pessoas que não são cristão ali, eles vêm fazer perguntas pra gente sobre isso, e a gente tem que entender o que se acontece ali para poder até saber dar uma resposta que não vá afastar aquela pessoa de Deus, Sim, né. claro. Para não Ah, criar escândalo, né? exatamente. Falando sobre línguas estranhas, falando sobre profecias. A gente não está aqui para debater o que que era encenação e o que que vinha da parte de Deus para a vida dele, né? Mas, de fato, ele alcançou muito jovem a uma posição por intermédio da mídia
algo que talvez não tivesse no controle dele e que eu não pudesse estar no controle dele. Eu também não sei como ele é assessorado por trás disso. Pelas respostas que ele dá, acredito que ele não tem uma boa assessoria, porque, você acompanha as respostas, o jeito que ele fala, a maneira como ele trata as pessoas, você vê que falta para ele Que essa. maneira, doutor? Assim, Ele trata as respostas, ele dá a resposta de maneira rígida, eu já vi eles em alguns podcasts, e às vezes usando até exemplo bíblico que distorcidos, sabe. Eu fora vi de ele contexto. fora de contexto, eu vi ele no programa do Pablo Marçal lá, e o Pablo Marçal deu uma prensa nele, na assim, na educação, mas Sim. ele se viu sem resposta. Por quê? Porque Encurralou o Miguel? é, O Pablo Marçal chegou a encurralar ele? Eu vi encurralar. alguns cortes, tá? Porque ele traz informações, você vê que não são informações profundas sobre a palavra, você vê que são informações que parecem Superficiais. superficiais. E e a gente tem que ter muito cuidado. O texto da Bíblia fora de contexto, ele só é usado para coisa ruim. Você tem que usar o texto bíblico dentro do que o contexto quer dizer, porque você vê diversas pessoas manipulando com isso. E aí voltando para questão da cobrança dele, ele se aproveita de estar na mídia para cobrar. Eu vou trazer os 2 extremos aqui novamente, beleza? Eu tenho pregadores itinerantes que moram dentro de comunidade, que vive a vida pela obra, tá? Ele a obra que ele passa, o que ele ganha pregando ali, de oferta, etc e tal, ele leva para dentro da sua casa, ele não faz outra. Deus não chamou ele para qualquer outra missão que não fosse pregar a palavra de Deus. Então, é o meio de subsistir. Então a gente está falando de um pregador que ele vai em igrejas para Uhum. poder levar a mensagem de Sim. Deus, né, e aquilo é uma forma que ele traz o alimento dele para dentro da casa, é a forma como Deus sustenta ele. Porque quando Jesus mandou os discípulos dele ir sem recurso nenhum, é porque eles tinham que acreditar que ele seria mantido pela obra. Então, essa pessoa ela está sendo mantida pela obra. Ela nasceu para ir levar a palavra de Deus e para isso. Agora, quando você precifica isso a um valor que vai te levar a aí a gente tem que tomar muito cuidado na questão da precificação para você ir numa igreja, porque isso vai limitar você a visitar uma igreja que Deus quer que você transforme uma alma lá. E você está limitando o acesso seu àquela igreja porque você botou um valor que aquela igreja jamais conseguiria pagar para você estar lá. Jamais ela conseguiria ofertar uma quantia para que você pudesse estar lá. Então, isso que nós devemos ter cuidado. É nessa precificação. Espera aí. Uma coisa, eu vou ir numa igreja mais próspera, mais isso, eu tenho a liberdade de conversar com um pastor para falar sobre o assunto. Ou eu vou numa igreja local, um bairro, tem 15 pessoas ali, ou Deus te chamou só para ir nas grandes players, igrejas aí, virou comércio, entendeu? Então, isso que a gente tem que tomar um cuidado absurdo na hora de você colocar um valor. E aí ele tá se aproveitando de estar na mídia e tá cobrando um valor que, para mim, É surreal, doutor. Sua opinião? cara, é 10. Tem gente que cobra 30, 40. Tem gente que cobra isso? Tem, pô. Gente conhecida, assim, no nosso Sim, meio que precifica a oferta para pregar de 10, pra 15, 20. O pregação. Miguel é 10.000, me parece, né? Salvo engano, é o que circula nas É mídias. o que circula na mídia, por exemplo, a Camila Barros é 30 mil reais que ela cobra pra ir pregar. Camila Barros cobra 30.000. Uau. É uma boa Então, oferta, né, doutor? é uma boa oferta. Rafael, ela vive disso. Beleza, mas nós estamos falando. Uma igreja de, sei lá, 100 membros teria condições de pagar 30.000 para Tem, Camila Barros? não tem como. Uma igreja de bairros, uma comunidade como Bangu, Vila Kennedy? Aí teria que bilhetar a entrada e viraria teatro, não seria igreja, né? Rapaz. Não, É. ela pode, assim, ela é uma excelente pregadora, a gente não tá Sim, aqui para sim, questionar, acho claro, que claro. usada por Deus e muitos, mas, acaba que o acesso, ela limita o acesso, né. Esse acesso a que diverge, na minha opinião, em relação Sim, sim. ao ID. Concordo com o senhor. E eu queria saber a sua opinião também sobre dízimo, rapaz. Dízimo ainda é válido hoje?
Em sua opinião, seu ponto de vista? É porque quando a gente fala de dízimo, né, a gente fala muita gente divide entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O É. dízimo no Velho Testamento era um imposto, né. A obra era o Estado de Israel era mantido com a o que era Aham. o que era colocado como dízimo. Mas a graça, depois de Jesus Cristo, esse patamar aumentou. O entendimento sobre recurso se elevou o patamar. Hoje, o que se pregava era que 10% se devolvia. Jesus nos ensinou que 100% dos recursos pertence a Deus. 100% não é mais 10. Então não está limitado a dízimo. Está limitado ao que o seu coração está disponível, aquilo que Deus quer que você faça. Então, se 10% hoje é o sufici é o que você entende, é o que está no teu coração, que você deva semear na sua igreja, porque foi ali que você é alcançado, ali que tá tudo certo. Agora, se é 20, se é 30, é com a pessoa, é entre ela e Deus. Ela entendeu que 100% dos recursos que ela tem é dele, então por que que tem que limitar em 10? Ou por que que tem que ser um, 2? Então, é o que o coração hoje da pessoa tiver disponível em ofertar e entregar na casa de Deus. Até porque ela tem que entender que aquela semente que ela está depositando ali, ela vai alcançar mais e mais e mais e mais pessoas. E quando você deixa de ser rio, deixa de ser represa e vira um rio onde transborda sobre você, passa sobre você e alcança outras pessoas, eu tenho certeza que aquela nascente não seca. Você vira um transbordo, né, Você doutor? vira um transbordo. Então eu não quero limitar em 10%, é muito pequeno para aquilo que Deus pode fazer por intermédio dos seus recursos, por intermédio dessa caminhada, dessa fluidez do rio sobre as suas mãos. Então limitar a 10% era para cuidar de um estado Uhum. de Israel, era o imposto. Hoje não, hoje e a gente eleva isso a esse padrão, por exemplo, no Velho Testamento, existia uma lei para aquelas pessoas que eram pegas em adultério. Jesus, quando veio, ele disse assim: se você pensar, você já está adulterando. Você não precisa concretizar, você não precisa chegar ali ao ponto Consumar, de fato. de consumar. Só em você pensar, aquilo você já. Então, ele elevou esse nível dessa questão. Então, claro que a graça, ela trouxe uma liberdade que se pregava naquela. A religiosidade se pregava muito forte antigamente, se usava a Bíblia de maneira errada, né? Jesus veio nessa correção, mesmo esse patamar, quando se fala sobre recurso, quando se fala sobre dízimo, eu tô dando essa é a opinião do Rafael, ela não está limitada aos 10%. Quando você entende esse chamado, é que quando a igreja te ensina sobre isso, você precisa aprender também, porque é um mito. Quando você chega lá na igreja, a pessoa fala assim: "Eu não vou não porque o pastor pede dinheiro". Eu falei: "Espera aí, cara, então você também não pode limitar o acesso daquela pessoa que está te visitando". Uhum. Então quando a pessoa chega lá, ela fala assim: "Olha só, esse momento é para quem entende e quem concorda. Ou seja, algo bem voluntário. Você que tá aqui nos visitando, você que ainda não entende sobre isso, você está ensinando para ele, você abre um texto bíblico, explica sobre o que é, você traz luz para aquela pessoa e no final você vira e fala assim: "Olha, esse momento é para quem entende e esse momento você que tá aqui, tá nos visitando, ainda não entende, cara, fica com seu coração em paz. Você fica em paz, você não precisa ofertar, você não precisa dizimar nesse momento. Daqui a os Porque o poder de convencimento é do Espírito Santo. O nosso papel é implantar uma semente na vida das pessoas. E às vezes o espinho na carne ou a dificuldade que aquela pessoa tem de uma igreja é porque ela já foi ferida. Porque ou ela só era usada para recursos, ou o pastor dela pecou de alguma maneira lá em relação a isso. Então, o nosso Uhum. papel é trazer luz a isso. A essa pessoa fala, cara, e a gente vai plantar uma semente no coração dela. Poxa, eu tô aqui na igreja e tô falando que eu não sou obrigada a contribuir. Como assim? Que igreja é essa? Aí você já começa a trazer a luz para aquela pessoa. Não, peraí, quando você aprender mais sobre isso, eu tenho certeza que, até porque o tempo da ignorância ele é esquecido, né? Para Deus, a palavra traz luz para que você Aham. aprenda a andar no caminho correto. Uma hora a luz vai chegar da palavra na vida daquela pessoa e ela vai entender o para que que serve o recurso.
Na sua opinião, quando não há essa obrigatoriedade, isso facilita a acessibilidade daquela pessoa que não é cristã estar na igreja, assistir um culto, uma Eu reunião? tenho certeza, eu tenho quando você tá ali e você fala, você explica, eu tô falando sobre dinheiro. Sim. Quando você explica que a igreja precisa? Precisa. As obras têm que ser mantidas? E todo mundo tem Precisa. consciência disso, espero que sim. Ali tem um banco, tem um ar-condicionado, na igreja tem, toda uma logística ali para aquilo, operar, isso é Uhum. normal. Então a Faz parte. igreja precisa do recurso. Só que ela precisa trazer luz aos seus membros para que os recursos não faltem. E Perfeito. quando é de uma maneira impositiva, às vezes ela até consegue, mas o que que ela está semeando no coração daquela pessoa? Então, quando você traz luz, a luz da palavra, a luz da de uma liberdade, e a igreja não está ali para te impor, para te ensinar a palavra, aquilo gera no coração de quem está congregando uma sinergia. E Paulo disse que nós deveríamos dar com o coração alegre, né? Com essa liberalidade, e não por Barganha. obrigação, por barganha, né? Não, e ainda tem aquele que não vou dar porque eu quero receber em triplo. Ainda tem gente que ainda faz com esse Será, coração. doutor, que tem gente que. Ah, Que isso, gente. Nesse bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cristianismo, mídia e cultura pop. O senhor é um cara muito antenado, informadíssimo, já percebi. E aqui eu quero tratar e dar o nome de algumas pessoas que têm polemizado muito, sabe, o doutor? Artista como Anitta, Madonna, usam símbolos cristãos nos shows. Para o senhor, isso é arte, provocação ou afronta direta à nossa fé? Eu não digo a nossa porque nós defendemos essa fé. isso. Nós, como bons cristãos, a gente tem que amar as pessoas, né? Então, o que eu vou falar aqui agora é, sim, a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente também tem que exigir respeito, Ok. né? Então, por exemplo, a Anitta, ela não professa uma fé cristã. Ela tem, ela professa uma outra religião. Então, se ela exaltar a religião que ela professa, ela está dentro de uma realidade que é a dela. Então, se ela hoje serve a religião dela lá e ela chegar lá e falar sobre a religião dela, é o que que ela está fazendo? Ela está trazendo fé daquilo que ela acredita Uhum. para aquele público dela. Ela Agora, de religião matriz africana, né, a isso. Anitta? E aí, quando ela, ao invés de fazer isso, ela vai atacar a fé de outras pessoas, isso é completamente errado, na minha opinião. Porque o que ela está fazendo, na verdade, ela está menosprezando algo que é factível para mim, para você, uma realidade que é minha e sua, Uhum. né? Assim como quem na nossa, por exemplo, evangélico, eu a gente não entende que os santos, aquelas estátuas, isso é nosso, é cultural, mas eu respeito. Aquilo faz parte da religião e Uhum. fé daquela pessoa, então eu preciso respeitar. Assim como ela também precisa respeitar esses adereços, o jeito de se falar, e ela que fale sobre a religião e a fé dela. E a gente tem que orar por ela para que Deus possa alcançar o coração e ela vai ser uma potência para alcançar vidas que jamais eu e você conseguiríamos chegar para Deus. E eu tenho certeza que dentro do público dela também existem pessoas que acreditam em Jesus, acreditam, que tem uma fé igual a nossa. Existe dentro daquele público que ela diz respeito ao próprio público. Então não é só sobre a religião em si, né? É também o desrespeito com o próprio público dela. Então, se ela tá ali, se ela professa uma fé, ela fale sobre a fé dela, ela diz no que acredita, ela fala no que é. Acredito eu que eh, ela não é ensinada por onde ela congrega lá, o que ela faz, a fazer aquilo. Então, para mim, as Na verdade, é um pessoas erram. desrespeito, então, o que a Anitta comete usando esses símbolos e atacando os cristãos ali, praticamente indireta ou diretamente, né? Jesus nos ensinou a amar, né? Independente.
E ele fez isso muito bem. Ele passeou em territórios onde os judeus jamais conseguiriam acessar Sim, por conta da religiosidade. sim. Então ele nos ensinou isso. Então eu não estou aqui para criticar a religião dela. Estou aqui para criticar o posicionamento dela em relação à religião dos outros. Então se vivemos num país laico e precisamos respeitar isso, ela precisa respeitar quem professa uma fé diferente da dela. E aí, quando ela usa símbolos ou quando ela usa eh palavras que denigrem a religião do próximo, para mim ela É um é um total desrespeito desrespeito. total. Ah, na sua opinião, doutor Rafael Vicente, aquilo que aconteceu aqui em Copacabana recentemente, o show de Madonna, foi um show ou foi a abertura de um portal espiritual, foi um ritual ali, macabro? Porque teve muita coisa que aconteceu. Eu não vi o show, porque eu não curto, e tá tudo bem, né, respeito o trabalho dela, é uma artista renomada mundialmente, todos sabem disso. Mas para nós, cristãos, o que que foi aquilo que aconteceu ali em Copacabana? É, a gente, biblicamente, a gente estuda que a gente está num período, se caminhando por fim dos tempos. Jesus está próximo, né, e isso tudo já está escrito, né, pra gente. Ela ela quando faz um show, eu também não tive a oportunidade de assistir, eu li algumas matérias, Eu também. e eu também quando o teu trabalho sim, eu fiz teologia, né, e na minha opinião aquilo ali é uma como é que eu vou dizer pra você? Eu quero buscar uma palavra que não eu quero buscar uma definição que não fique tão, preconceituoso da minha parte, sabe. Mas aquilo é ensinar o que o inferno gostaria que fosse ensinado, né. Ali ela tá sendo uma mentora espiritual daquilo que não deva acontecer, tá. Respeito 100% aos fãs e como você me perguntou no mundo espiritual, tô te respondendo Sim. no mundo espiritual, não desrespeitando a artista, não desrespeitando a pessoa. E também nem eh, querendo me fazer, assim, de o religioso, não tem nada a ver com isso. Mas a maneira como foi feito, a sexualidade, exposta de uma maneira, para que crianças vulneráveis àquela imagem, àquela situação, extre tem outro tema que é polêmico também, que fala sobre a adultização, né, Uhum. e também está em Tá bem alta, recente agora. de principalmente agora com algumas denúncias de influências, etc e tal. E aquilo ali é uma adultização que já existe há muito tempo, né. E isso para as crianças é algo surreal de ruim. E pra gente que conservador, a gente que quer buscar uma família unida, aquilo ali é totalmente contrário do que se espera, né. Concordo com o senhor. Tem aqui 2 artistas, que eu vou citar o nome, e aqui fala muito desse tema que a gente está discutindo aqui agora. Eu não sei pronunciar o inglês corretamente, mas Kanye West, Justin Bieber se declaram cristãos. Conversão genuína ou marketing de imagem? Uhum. E o senhor conhece muito sobre imagem, sobre marketing. Em sua opinião, doutor Rafael? É, assim, se quer trazer a luz a um tema, sim, eu vejo algumas pessoas usando o evangelho como marketing. Você vê, para eu conhecê-los 100%, afirmar isso, eu precisaria conhecê-los no Sim, secreto, claro, né, claro, claro, ter claro. intimidade com eles, mas eu não vou, generalizar, assim, a maneira como eles tratam o evangelho é algo que você vê que ainda precisa de muita transformação, sabe. Eh eh, e existem pessoas que de fato enxergaram no público gospel uma oportunidade de se ascender, de fama, de sucesso. E nosso público cresce, graças a Deus, a igreja aqui no Brasil,
ela tem crescido gradativamente ano a ano, pegar os índices, IBGE, etc e tal. Então tem pessoas que enxergam isso como uma oportunidade de promoção. Então, o que a gente tem que olhar desses artistas, desses influencers gospel, é o coração. É saber se de fato o que ele prega, o que ele fala, tá de acordo com o que o coração dele tá. Não para querer se aparecer, não para mudar a imagem, por exemplo, de um bad boy que era todo errado Uhum. e não, agora eu sou cristão, peraí, vou recuperar aqui meu público, vou acessar meu público novamente. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E isso só tá no meu coração, no teu, e no coração de cada um que se promove. Você vê que tem pessoas que tu olha, tu fala assim, cara, ele não, ele não tá fazendo aquilo de coração. Então, por- Em a sua gente opinião, consegue há entender. oportunismo no meio gospel, de pessoas do meio secular vindo, se dizendo cristãos, se dizendo, auto-intitulando como convertidos, mas que de fato eles querem uma oportunidade para ganhar mais dinheiro, para pegar mais fama no meio do povo evangélico? É o oportunismo de fato? Ah, com Existe? certeza. Existe. Eu penso dessa maneira porque não, eh, existe pessoas que o coração dela tá na fama, não tá no, sabe, elas querem aquilo. Uhum. Então é uma ambição, e aí tem gente que Vaidade, não né, doutor? tem gente que não mede esforços para aquilo, nem que seja falar que é crente, nem que seja falar que se converteu, Uhum. contar uma história, entendeu? Então agora, nada não me tira, dali que Jesus de fato pode operar por intermédio dessas Sim, pessoas. também concordo. Jesus pode fazer por intermédio delas, sabe. Então, de fato, é o que está no coração. O que eu digo como opinião, porque a gente sabe que isso desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então Isso não é nesse meio novo, né? isso não é novo. Se o senhor pudesse dar um conselho verdadeiro para um jovem cristão que quer empreender hoje, qual seria, doutor? Pode falar nessa câmera aqui. Cara, eu vou falar de alguém, eu tive a minha primeira empresa foi com meu irmão. Eu era jovem também, devia ter ali meus 18, 19 anos, por ali, e eu errei muito, sabe. Então é de alguém que tá já nessa caminhada, já há um tempo, né, e errando, acertando, já montei empresas e quebrei, ou montei empresas e deu muito certo, né, mudou a minha vida. Então hoje, da maneira como tá, se eu pudesse falar para algum jovem aqui que tá nos assistindo, a gente tem que buscar capacidade. Né. A gente tem que buscar a capacidade. Então, a capacitação, ela vai fazer você chegar ao nível que você jamais chegaria ouvindo o que as pessoas dizem. Então, você precisa, de fato, buscar capacidade. E conexão. Jovem, busque conexões com pessoas que estão querendo crescer. Busque estar perto de pessoas que querem prosperar, que querem evoluir. Olhe para as pessoas com você está andando e vê se essas pessoas vão te ajudar a chegar nesse caminho ou são pessoas que vão te levar para um caminho a gente como jovem, a gente toma diversas decisões que são contrárias àquilo até o que Deus quer para a nossa vida e muitas das vezes influenciado por aqueles que estão do nosso lado. Então, olhem para as pessoas com quem você está andando. Vê se você está andando com pessoas que estão te levando para dentro do propósito ou se estão pessoas que estão te atrasando a você chegar lá. Então, se conectem a pessoas que estão no mesmo propósito que você. Esteja alinhado com elas e busca sempre a sua capacidade dentro daquilo que Deus te direcionou. Se você não acionar o sininho das notificações, não curtir, não compartilhar e não se inscrever nesse canal, é porque você realmente não está batendo bem da cachola. Com esse conselho, com esse direcionamento, com esse norteamento que o doutor Rafael Vicente está te dando, irmão, você tem que prosperar na vida. Não é possível, né? E por falar em prosperar, eu deixei no primeiro comentário fixado aqui para você o link que vai te levar direto ao combo da prosperidade. Qual é esse combo vencedor? Você deve estar se perguntando aí, eu vou te falar. É o livro A Jornada do Vencedor, Como o Fracasso Pode Te Levar à Vitória. Esse livro aqui
fantástico. Eu estava esperando o livro do doutor, mas ele não trouxe, gente, né? Mas enfim, vai ficar para a próxima. E também o nosso e-book Empreendedorismo de Sucesso, aprendendo a superar os desafios. Tá num preço que acho que você não paga nem um hambúrguer artesanal. É muito barato. Tá no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai direto na nossa loja do Hotmart e comprar o livro e também o nosso e-book. Não esquece, em algum lugar desta tela tem um QR Code. Eu estou te dando um presente, frete grátis, para você comprar os produtos da Senhor Barba, que estão aqui atrás, para levar para o teu salão ou para sua casa, né? Você que é barbeiro, você pode comprar num precinho maravilhoso. E para você que quer deixar a barba, o bigode ou o cabelo, que não é o meu caso, brilhando, macio, com os fios fortalecidos, você precisa conhecer os produtos da Senhor Barba. Beijo, André, minha amiga, parceira nossa aqui. Doutor, qual foi a maior mentira que te contaram sobre fé e dinheiro? E o que o senhor precisou desconstruir, meu amigo? Garoto. Na verdade, a, a imposição da religiosidade dentro da igreja é uma mentira desde a época de Jesus, quando a gente ensina a religiosidade e não a palavra. Quando a gente ensina regras e não o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, para mim, hoje, é o que mais afasta as pessoas de uma igreja, é porque ela vem de uma cultura onde a religiosidade não andava, a religiosidade andava na frente da palavra. Então é isso. Então, para mim, a maior mentira que me contaram é que me disseram que eu teria, para ser crente, eu teria que ser isso, aquilo outro, A, B, C e D, mas não me apresentava aquilo que a palavra dizia que eu tinha que ser. Quem é aquilo que Jesus queria que eu fosse. Quem é aquilo que Jesus esperava de mim para esse tempo, para esse momento. A única coisa que eu peço a Deus todos os dias é que Ele não me deixe de fora em todas as obras que Ele vai executar, que eu puder estar. Não me deixe de fora. Se vai ser avivamento na Barra da Tijuca, eu quero estar na Barra. Se for no Recreio, eu quero estar no Recreio. Se for em qualquer canto desse mundo, eu não quero ficar de fora daquilo que Jesus quer para nós. Jesus quer fazer nesse tempo. É isso que eu peço todos os dias, para que Ele não me deixe de fora. E aí isso é um mito que eu converso com alguns amigos que não são cristãos, fica assim, poxa, mas, cara, é cheio de coisa, não pode nada. Eu falei, cara, pode tudo, só não pode pecar, não é? Essa é forte. Repete aqui, doutor, por favor. Essa frase é marcante. A gente pode tudo, só não pode pecar. A gente tem que andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. É isso que a gente tem que buscar. Então, aí a pessoa chega ali, às vezes, cheia de problemas, sabe? Cheia de coisas para poder acertar. Aí eu chego para ele e falo assim: ah, faz isso, faz aquilo outro, pai, você isso e aquilo, vou te afastar daqui, você não pode, você não é bem recebido aqui nesse lugar. E como é que você vai tratar aquela pessoa? Como é que você vai curar aquela pessoa das feridas que está aberta? Você tem que entender o porquê, como que ela chegou àquilo. O senhor é mais novo do que eu um pouquinho e já deve estar bastante tempo de evangelho, né? E já deve ter ouvido que quanto mais pobre, mais próximo de Deus. É o voto do franciscano. Eu tive que desconstruir isso na minha vida depois que eu descobri algo que estava ali na minha frente, na Bíblia Sagrada, no Salmo de número 35, verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, doutor, que ama a prosperidade dos seus santos, seja engrandecido. Quando eu ouvi esse versículo, quando eu tive acesso a esse versículo na sabedoria milenar, tudo mudou para mim, virou a chave. Deus se alegra com a minha prosperidade. Deus sente prazer com a minha prosperidade. E se for prosperidade financeira, desde que eu a use para abençoar quem está ao meu lado, a minha família, meus familiares, meus amigos. Eu preciso transbordar essa prosperidade para que ela faça sentido, para que Deus se alegre com ela. Essa é a minha opinião. E para fechar, eu queria lhe perguntar qual é o segredo da prosperidade com propósito. Fala aí. Uhum. Quando você alia a vontade de Deus ao seu chamado, ao seu propósito, quando você
entra no centro da vontade de Deus, eu acho que essa é a principal chave, porque ele te trouxe, como você leu, né? Ele te trouxe a prosperidade alegra. Mas eu Sim. também tenho um eu tenho uma visão sobre isso também. Prosperidade é algo que Deus já nos deu. É algo que já está disponível para mim e para você. Eu creio nisso. Mas a celebração de Deus, ele está na renúncia. Quando você renuncia a algo para andar no centro da vontade de Deus, eu acho que lá no céu, sabe, deve ter uma comemoração quando ele vê uma pessoa mudar de vida, quando ele vê a pessoa renunciar a algo que Deus sabe, conhece o quanto aquilo era desafiador para ele renunciar. E quando a pessoa renuncia em prol do reino de Deus, acho que a celebração, porque a prosperidade é algo que ele deixou disponível. Uhum. Então, claro que ele fica alegre, mas quando você renuncia a alguma coisa em prol da vontade de Concordo. Deus, aí eu vou te falar que essa alegria é muito, ela é infinitamente maior quando o cara assim, ele renunciou por mim, por adoração a mim, pelo meu nome, ele renunciou àquele fato. Então, a celebração deve. Eu já consigo imaginar os anjos tudo pulando, já consigo imaginar o Fantástico, meu céu em amigo. festa mesmo, quando falar que Fantástico, fantástico. assim como foi a vida de Jó, quando Deus sabia de toda a dificuldade que Jó iria passar, Sim. de tudo aquilo que a história de Jó por si só já conta. Mas o final, quando Deus celebrou a vida de Jó e ele passou por aquele momento e depois ele prosperou novamente, a família dele se multiplicou, eh, a alegria de cada renúncia que Jó foi fazendo ao longo. Cara, renuncia esse Deus e morre. Não, não é assim. É, se ele fizer, se não fizer, e toda a mensagem que Jó foi deixando ali para nós, que está no livro de Jó, a cada renúncia que Jó fazia em prol de Deus, você imagina o quanto Deus não se orgulhava e não se alegrava daquilo, Sem dúvida, meu amigo. né? Porque o Jó, ele foi da prosperidade ao zero, ele passou por todas as provações que a gente, como ser humano, tenha um frio na barriga de passar, né? Uma morte, um filho, se você é bem-sucedido financeiramente, você quebrar, de uma doença, ser acometido por uma doença, acho que é um desafio para mim e para você, como para qualquer ser humano. E ele passou esses momentos todos celebrando Deus, e ele não tinha nenhuma Bíblia para poder falar assim, cara, não, era na fé, sabe? Era em acreditar, e É forte. é isso. Meu amigo, eu quero te agradecer demais por essa participação no nosso episódio número 13. Seu número emblemático, hein? Mas Eita. enfim, vamos lá. Esse número é. E o Ai, senhor despejou conhecimento, fé, carisma. O senhor compartilhou com a nossa audiência conhecimentos fantásticos que custariam muito caro para sentar e ouvir alguém numa mentoria falar. E o senhor despejou isso aqui de forma gratuita. Então eu quero te agradecer demais pelo carinho, pela presença. E eu quero te dar a oportunidade da gente encerrar esse podcast falando nessa câmera aqui, um conselho que o senhor daria para quem deseja prosperar de uma forma integral, né? De uma forma completa, biblicamente falando. Não é só ganhar dinheiro, mas é a prosperidade com propósito. A palavra está contigo, doutor bom, eu Rafael. quero agradecer o convite. Eu acho que para mim é sempre uma honra tá dividindo uma mesa aqui, compartilhando conhecimento e te conhecer. Obrigado. Para mim foi motivo de muita alegria e Obrigado. dividir com o seu público opiniões, aquilo que Deus já vem abençoando por intermédio de conhecimento. Gostaria de convidar também o seu público a estar com a gente dia 18 lá no nosso evento, o Multiplicador. Eu acho que essa imersão, ela foi um projeto que Deus botou no meu coração para estar abençoando pessoas, porque ele é um evento, por mais que você não, você que não é cristão possa também estar lá com a gente, mas a gente deixa claro a mensagem. A gente dá todos os insights empresariais para a pessoa, de fato, aprender a multiplicar,
porém, a gente entende da onde que veio a sabedoria para que cada um pudesse estar ali naquele momento. Então a gente deixa essa mensagem para o público lá. Eu queria estar nesse momento compartilhando isso e, ao mesmo tempo, convidando também a nos conhecer mais nas redes sociais lá, doutor Rafael Vicente, tá acompanhando um pouco o que as mensagens, todos os insights que a gente passou aqui, eu compartilho nas redes Maravilhoso. sociais, tudo que eu aprendo, onde que eu passo, eu falo. Então, eu queria estar tendo esse prazer de convidar o seu público aí para estar lá com a gente. E uma mensagem sobre prosperidade, a verdade é como eu disse, né? Eu acho que o ápice da nossa vida é andar no centro da vontade de Deus. Então, irmão, se eu posso semear algo depois de uma hora aqui, mais de uma hora e meia, conversando sobre prosperidade, eu queria te fazer um convite de você conhecer quem é esse Deus que quer você prosperar, como o Salmo dito aqui pelo Marco. E entender o quanto ele te ama, o quanto ele te quer perto. É, tudo que Deus quer para nossa vida é ter nos próximos. Deus quer da gente um relacionamento. Então você que às vezes teve uma ferida, algo nesse sentido, acho que você buscar um relacionamento firme com Deus, estar perto dele, você pode ter certeza que as demais coisas serão vos acrescentadas. Então, segue a gente aí para mais dicas e quero agradecer demais, estou muito feliz por esse dia aqui. Meu amigo, foi incrível aqui. Olha, eu quero mandar um recado para vocês que assistiram até agora o nosso podcast. Comenta aqui embaixo. Eu vou prosperar com propósito. Comenta aí embaixo. Eu vou prosperar com propósito. Recado aqui do meu amigo Dr. Rafael Vicente, advogado especialista em direitos empresariais, hoje mentor de grandes empresários. Fala do teu livro rapidinho aqui pra gente poder o É, pessoal conhecer o seu livro. Aonde compra, né, doutor? Tem que saber onde é que compra. é Fala pra verdade. O livro galera. tá na Amazon. O nome do livro é Como Crescer Espiritualmente Vivendo o Primeiro Amor com Deus. Um Como crescer espiritualmente vivendo o primeiro amor com Deus. primeiro amor com Interessante, hein? Deus. Verdade, o amor com Deus, ele é único, né? O primeiro, mas ali Deus colocou bem forte no meu coração algo que pudesse trazer as pessoas para o centro da vontade dele, para o centro do amor dele. Até porque o amor de Deus, o amor ágape, né? Ele é um amor genuíno, que não quer nada em troca, que é um amor sacrificial, um amor altruísta. Então, você viver esse relacionamento de amor com Deus é algo que é importante. Então, esse livro é para quem? É para aquele que quer de fato viver esse relacionamento com Deus. Tô tendo a oportunidade de escrever um outro livro, eh, que se chama assim, Não Seja Rico, Seja Próspero, né. Esse livro a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas que a gente Sim, abordou aqui. sim, que interessante. Mas esse Como Crescer Espiritualmente foi um livro que Deus botou no meu coração para trazer as pessoas para o centro da vontade dele. Eu conto um pouco sobre a minha conversão, conto um pouco sobre, eh eh as ferramentas que Deus foi me direcionando a fazer, seminário, eh, célula, tudo isso que foram ferramentas que me manteve firme na palavra de Deus, que me fez trazer conhecimento e me trouxe luz de um evangelho que eu particularmente entendia como sendo uma religião. E agora eu entendo que é um chamado de Deus. Eu quero despertar o público com essas palavras. Então, isso tudo está no Fantástico, livro. fantástico. Procura aí o livro do nosso amigo doutor Rafael Vicente, lá na Amazon, livro. Como crescer espiritualmente vivendo o primeiro amor com Deus. É isso aí. Amém? E chegamos ao final de mais um podcast com Marcos Patti, meu entrevistado aqui, doutor Rafael Vicente. O homem é especialista e você vai comentar aí antes de sair desse vídeo. Eu vou prosperar com propósito. Descrição desse vídeo tem o contato do doutor Anderson Brasileiro, especialista em direitos previdenciários. E para você que quer garantir o direito dentro da legislação sobre autismo. Tem ali todo um recurso garantido por lei para que você tenha ali o acesso, ok? E também tem na descrição desse vídeo o nosso link para você usar o meu cupom de desconto
para adquirir os produtos da Senhor Barba, que é o cupom MP Vencedor. Pegou aí? MP Vencedor. Você vai clicar e vai usufruir do meu cupom, ou você pode escanear aqui em algum lugar, direita, esquerda, embaixo, em cima, não sei onde é que tá, mas o QR Code para você ler e ter acesso a frete grátis a todo o Brasil. Você não pode perder. Beijo no coração, até o próximo episódio. Tamo junto, valeu!